Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Manual do Homem Moderno, o seu melhor amigo na internet. E hoje, meu nome é Edson Castro, eu quase esqueci meu nome de novo, hein? Meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador. E hoje a gente tá aqui para conversar com o Carlos e o Aurélio, queridíssimo Aurélio Araújo e o Carlos Massari, ambos criadores do Copa Além da Copa, projeto que conta a relação aí entre futebol, história, geopolítica, arte e cultura. Os caras têm podcast, perfil aí no YouTube, Instagram e no Twitter. E eu queria falar aqui que é um dos meus perfis favoritos de seguir no Twitter da atualidade, assim, uma das minhas fontes de entretenimento e cultura aí favoritos. E é um prazer enorme estar com vocês aqui. Como é que vocês estão, meus manos? Tudo bem? Bom, Carlos? Prazer todo nosso, que é isso, cara. Que honra ouvir isso, pô. Pô, não, fala pra vocês que, meu, no mar do Twitter ali é chega a ser um alívio encontrar o conteúdo de vocês. É uma luta diária lá. Agradecemos muito e ficamos muito felizes com o convite também. Pô, temos muito assunto aqui pra falar que eu dei uma mega mergulhada aqui pra trazer pautas pra gente. Mas antes da gente seguir, quero pedir pra você que tá assistindo aqui, deixar o seu like, que fortalece muito a gente. E se possível, compartilhe esse episódio daqui no grupo da molecada que joga bola com vocês, no grupo do Society, do Futebol de Salão, do grupo do Interclasses. Compartilhe aí pra gente mostrar que futebol tem muita coisa além do futebol, no futebol. E se você puder também avaliar esse podcast aqui na plataforma de áudio, você que tá ouvindo aqui no seu fonezinho, deixa uma avaliação pra gente. No Spotify tem 3 pontinhos que você pode clicar e avaliar esse episódio daqui. E em plataformas Apple você pode avaliar o podcast em geral. Dar essa moral pra nós, que ajuda nós a continuar produzindo conteúdo por aqui. O Dia dos Pais tá chegando e você ainda não faz ideia do que você vai dar de presente pro seu velho? Eu tenho aqui uma recomendação pra você, que é um novo parceiro do Manual do Homem Moderno, que é a Freeway. A Freeway é uma marca de calçados com mais de 30 anos no mercado, que trabalha com matérias-primas de altíssima qualidade. E ela cuida da produção de vários desses materiais que vão dentro do seu calçado para garantir essa qualidade. Eu tô aqui com o modelo na minha mão e dá para ver que além do design e um acabamento impecável, uma coisa que me chama muita atenção é que é um produto muito confortável. Ele é gostoso de usar e é impossível não agradar o seu velho com a versatilidade, resistência e praticidade de um legítimo Freeway. A gente fez uma seleção de alguns dos calçados legais da marca que eu gostei. Eu que fiz a seleção aqui, ó. Eu pessoalmente fiz a seleção para você acertar o presente aí no Dia dos Pais. A gente vai deixar na descrição do podcast e no primeiro comentário fixado para você ver. E além disso, se você usar o cupom MHM15, você tem 15% de desconto nas suas compras na Freeway. Pode comprar um presente pro seu velho e comprar um presente para você mesmo também, né? Aí já aproveita para deixar o seu pai bem vestido e você também. Link na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado ou no QR Code que vai estar aqui na tela. Antes da gente entrar aqui em temas específicos, eu queria fazer uma pergunta bem mais macro para vocês dois, que acho que é um bom princípio, principalmente aqui no Brasil, que a gente não vê as coisas tanto com esse prisma, assim. O quanto que futebol tem a ver com história, geopolítica e geografia? Quer pegar essa, cara? É difícil essa, vai lá. Porra. Tem 100% a ver, né? O futebol é A gente já começa pela origem do futebol, que é um fruto exatamente da época na qual ele surge de maneira organizada, com as regras modernas, que é totalmente uma influência desse momento de revolução industrial e etc. que a gente vivia do período histórico. E ele vai se transformando e vai se moldando de acordo com a própria história, com os tempos passando. Todo o esporte em geral, não só o futebol, né? Tudo é sempre relacionado com história, com geopolítica. E o futebol é uma manifestação cultural da época que ele está inserido. Não tem como você desassociar as coisas. Futebol e nenhuma outra coisa existe em um vácuo. E tem uma coisa específica social do futebol, né? Você falou que todos os esportes dá pra entrar nisso, mas especificamente do futebol, que é esse lance dessa versão moderna do futebol, com essas regras, né? Ser criadas, assim, né, dentro de universidades britânicas, um negócio muito de elite, né? Que não era todo mundo que tinha acesso. E ter virado o esporte mais popular do mundo, assim, as pessoas terem começado a realmente... Né, o pessoal pobre começou a jogar, o operário e tal, né, se jogava ali nos intervalos das fábricas, etc. E já é um desafio da ordem, porque o negócio foi criado mesmo entre o esporte de lords, né, de cavalheiros, você não tinha nem arbitragem, né, os caras, tipo,
reconheciam quando faziam uma falta, esse tipo de coisa, assim, sabe? Bem típico inglês, assim, de nariz empinado e tal. E virou esse negócio do povão, assim, né? Hoje em dia, claro que foi um processo, né? Mas, assim, tem uma transformação social que foi basicamente puxada ali por esse esporte, né? Então, é uma coisa que eu acho que é bem interessante e que é difícil você desassociar do futebol, né? E, no mais, assim, pelo menos, cada pessoa gosta de futebol, acho, por alguma razão, né? Tem gente que vai achar legal as camisas, tem gente que vai estudar a moda no futebol, etc. E no nosso caso, acho que a gente sempre foi uma janela pro mundo mesmo, assim, né? E aí, pra quem gosta disso, assim, pra quem gosta de história, de geografia, esse tipo de coisa, é um prato cheio, porque você vê muita coisa que às vezes levaria uma aula de 2 horas pra explicar, e ali você vê ali nos 15 minutos de um jogo, você tem isso meio resumido, assim, né? E é doido se a gente parar pra ver, eu tava pensando aqui, quais são os maiores esportes do mundo? Se a gente for parar pra pensar, assim, futebol, vamos falar assim, basquete. O maior campeonato de basquete hoje é um campeonato nacional. No máximo ali é time canadense contra norte-americano nos Estados Unidos, né? Estadunidenses. Precisamos disseminar essa palavra daí. Pegar a própria NFL, se pegar talvez rugby, você ainda consegue ter um campeonato um pouquinho mais grande, abrangente de países, mas do jeito que o futebol incrivelmente, você vai ter o cricket, né? Por causa do tamanho das populações da Índia, Bangladesh, Paquistão. Sim. E aí você acaba tendo com o cricket um efeito similar ao do futebol, né? Que é um esporte britânico que foi disseminado nas colônias, né? Mas acho que do jeito que o futebol se a gente parar pra pensar que a gente tem um campeonato nacional, a gente tem rivalidades, pensar no Brasil, tem rivalidades municipais dentro de São Paulo, da cidade de São Paulo. Sim. A gente tem rivalidade, estaduais. Sim. A gente tem rivalidades do país, a gente tem rivalidades continentais. Então, pegar aí de rivalidade Palmeiras e Boca, aí depois pegar de seleções, Brasil e Argentina, e a gente tem rivalidades mundiais. Sim. Então, é uma esfera muito... Acho que não tem nenhum esporte que consiga ter esse... O futebol é o esporte global, né? É o esporte que se entende em qualquer canto do mundo e se entende... A linguagem do futebol é uma linguagem universal. E acho que quando a gente entra numa esfera, por exemplo, União Soviética, quando teve a dissolução da União Soviética e com as próprias rivalidades dos times dentro, geram clássicos que a gente acompanha até hoje, né? Sim, em vários países, né? Na Iugoslávia, tipo assim, não chegamos a ter clássicos, né, pós-dissolução da Iugoslávia, mas você tinha ali o time dos croatas, né, o time dos sérvios, o time que representava o nacionalismo daquela região, né, que depois viraram países. Mas talvez, se de repente se olhasse já na época, né, com esse olhar de, aqui você tem algumas sementinhas de revoltas nacionalistas e tal, quem sabe, não sei se teria durado mais, mas assim, você tinha pequenas pistas, momentos onde você extravasava um negócio que ficou adormecido durante o tempo, né, da própria União Soviética, da Iugoslávia, aí duraram, né, quase 100 anos cada uma, mas é isso, assim, acho que é esse o apelo que o futebol talvez tenha, que não se vê em todos os esportes, pelo menos, que é de você entregar para um grupo de atletas, um clube, uma associação ali, o poder de te representar, né? Tipo assim, não, vocês representam, sei lá, a comunidade italiana de São Paulo, como, né, o Palmeiras, no caso, né? O Cruzeiro em Minas Gerais, enfim. E tem o time lá, sempre em qualquer país você vai ter lá o time da elite, o time mais do povão, não sei o quê. Então você sempre tem essas... Mas os principais casos são casos muito mais extremos, né? Porque quando você tem um clube de massa em uma cidade como São Paulo, por exemplo, a origem pode ser uma coisa, claro, mas hoje você tem uma mistura, claro. Ultrapassa aquilo, né? Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos são clubes de massa, então eles têm torcedores em todas essas classes sociais, em todos os espectros políticos, é uma coisa uniforme. Agora, quando você tem um time, por exemplo, o Dinamo de Zagreb, assim, ele se torna uma coisa muito mais complexa, porque ele se torna um símbolo de orgulho nacional mesmo. E por não ter rival dentro da cidade, ele é a representação do local, né? A representação
Eu acho que é a expressão máxima do que o Aurélio falou, de você transferir a representação de quem você é e do seu lugar e da sua origem a 11 pessoas que estão praticando um esporte. É muito louco, né? É doido. É uma coisa social, né? Um fenômeno social. E isso não rola tanto em outros esportes, mas também rola, né? Porque a gente mencionou a Iugoslávia, teve o lance também da Iugoslávia ter ganhado o campeonato de basquete e virem entregar uma bandeira da Croácia. Putz, cara, eu não vou lembrar de cabeça, mas assim, de rolar uma fagulha ali, do cara ser enfim, elegido como, sabe, o símbolo do nacionalismo sérvio, uma coisa assim, sabe? Então, tipo, o esporte, tipo assim, por você estar representando alguma coisa, ou um país, ou um bairro, um clube, ou qualquer coisa assim, te dá a chance, isso tem a ver com a sua pergunta inicial, né? Te dá a chance de você estudar e ver outros movimentos rolando na sociedade que vão além do que tá na quadra, no campo, ou qualquer coisa assim, né? Eu queria entrar agora num tema, que é um tema que, não sei como, 2023 a gente ainda tá tratando a respeito, que é essa questão do nazismo e do fascismo, né? Então a gente tem algumas torcidas que eles ainda acabam tendo aí representantes, ou uma representação muito grande desses movimentos. Eu separei aqui a gente tem algumas manifestações desses movimentos dentro do Dinamo de Zagreb, a própria Lazio, tem os Iomos do Valência. Por que a gente acaba vendo tanto desses movimentos nazifascistas surgindo ou se manifestando dentro de torcidas de futebol da Europa? Pode falar. Eu tinha uma resposta, mas eu vou complementar o que você fala. Vai deixar para depois? Então, beleza. Eu acho que cada canto do mundo tem situações diferentes, né? A gente nota muito isso. A gente fez um episódio, inclusive, você pode procurar aí no Spotify mesmo. Tem um episódio que é sobre o leste europeu, que a gente fez, que é sobre o nazismo e enfim, esse neonazismo e todas essas ideologias de extrema-direita, o racismo, que é muito intrínseco também, dentro só das torcidas do leste europeu. E lá eu acho que a gente nota um movimento de... Como foram regiões que estiveram ali, né, na esfera de influência soviética por muito tempo, era meio que uma forma de se rebelar assim, contra o comunismo. Era uma forma... Você tinha essa rebelião, que é você partir para a extrema-direita, né? Então você tem um discurso de extrema-direita muito forte nesses países. E você tem uma questão que é muito clara, assim, que... Por exemplo, na União Soviética você tinha 10 países ali, cerca de 10, não estou dizendo que são 10 exatamente, mas enfim, que faziam parte da União Soviética, que hoje são independentes. Esses países, eles eram todos países subordinados ao que é Moscou, né, que hoje é a Rússia. Mas como eles tiveram a própria identidade nacional suprimida por muitos anos, hoje a identidade nacional deles é um motivo de extremo orgulho. Você vê isso na Ucrânia, principalmente hoje que está em guerra. No caso da antiga Iugoslávia, você vê isso claramente na Croácia. E como você tem essa identidade nacional sendo extremamente ligado ao ultranacionalismo, esse ultranacionalismo ele tem uma tendência de ser um ultranacionalismo que flerta muito claramente com a extrema-direita, né? No caso croata, isso é muito claro, inclusive, porque a Croácia ele tem um caso muito particular que, em, digamos, 1000 anos de história, ela teve um período muito breve de país independente, que foi na Segunda Guerra Mundial, que foi como um estado fantoche nazista, né? Um estado fantoche da Alemanha ali, que era a época dos Sustas e tal. Então, o que acontece? Você tem ali esse momento, que são um período de uns 3 anos, mais ou menos, na qual havia uma independência, havia uma identidade nacional e havia símbolos nacionais. E agora, com a Croácia independente de novo, existe uma coisa que é você resgatar os símbolos nacionais do passado, e você acaba resgatando os símbolos exatamente desse período, que era o período nazista, né? Então, é um diálogo muito próximo, assim, e muitas vezes as pessoas dizem, eu nem sabia que isso era nazista, mas é muito complicado. Você tem que... É uma análise que a gente passa por fios muito tênues mesmo pra gente entender o que acontece. E até mesmo que é símbolo nazista, às vezes é difícil de você pegar, né? Tipo, pô, uma águia. Uma águia pode ser o símbolo estadunidense ou pode ser um símbolo nazista. Símbolo de vários países. Símbolo do México, da Polônia, da Albânia. Tipo, né, você vai falar... Tem a águia é nazista, né? É difícil falar isso. Né? Você não pode falar isso, na verdade. Mas é uma das coisas que a gente gosta de discutir, né? Porque, assim, os símbolos importam também. Tem um caso interessante que o Banco
um banco inglês chamado Barclays, que tem, sei lá, 300 anos de história, e ele foi se fundir com um banco holandês, né, dos Países Baixos lá, que é o ABN AMRO. E aí, quando ele transferiu a sede dele para Amsterdã, ele tinha uma águia, né, como símbolo. A águia, hoje, na Holanda, nos Países Baixos, ela é ainda muito controversa porque pelo período de ocupação nazista, sabe? Tipo, ela é muito associada com isso. Então, você imagina, o banco teve que abrir mão lá da águia, que era símbolo deles. Pô, então toda águia é nazista, não sei o que tal. Não, mas ali naquele contexto fez sentido, assim, sabe? Então, e aí o futebol é uma coisa interessante também, porque o futebol você tem esse louvor aos símbolos, às cores. É uma coisa muito forte, né? Então, extremamente polêmico, por exemplo, eu sou corintiano, né? Mencionei aqui antes da gente começar a gravar. Tem uma coisa muito forte do Corinthians contra o verde, nada verde, né? Os caras queriam fazer o estádio lá de Itaquera sem grama verde, queriam fazer uma grama cinza e tal. E aí até chegou no ponto de que, né, viram que não ia poder passar pela FIFA e não sei o quê. Mas isso tudo é muita questão de como o futebol encara esses símbolos e tal. E aí, com relação ao nazifascismo, só para complementar o que o Carlos já falou, né? De repente um cara, sei lá, sai gritando por aí que ele é nazista na rua, todo mundo vai achar ele louco, assim, um completo idiota e tal. Mas no meio de uma galera, sabe, você dá uma... Pô, legal, sabe? Eu pertenço a um grupo, assim, tal. A gente vê muitas torcidas na Europa hoje em dia que funcionam mais ou menos assim, né? O jovem, de repente, sem outras coisas pra fazer na vida, meio entediado e tal, se juntam a um grupo desse, um grupo de ultras e tal, e vai... Não quer dizer nem que ele esteja politizando ali o negócio que ele tá... A gente vê muito esse fenômeno no leste europeu, assim, né? Tipo de... O cara, sei lá, faz uma saudação nazista lá em grupo no estádio, mas ele fala, não, isso não é nazismo, é uma coisa do futebol, sabe? Como se desse pra separar. A gente é totalmente contrário dessas coisas, porque obviamente essas coisas partem de um lugar. Mas tem muito isso, tem muito senso. De novo, volta para a sua primeira pergunta, é o senso de pertencimento a uma causa ali. A gente até pesquisou estudos sociológicos, né? Que a gente fez tanto esse episódio sobre o leste europeu, como a gente também fez um sobre o hooliganismo na Inglaterra. E a gente foi atrás de pesquisar estudos sociológicos que tentassem achar uma explicação para essas brigas e para essa associação com a extrema-direita. E o que a gente achou, assim, principalmente foi uma questão de ligação, de crescimento de torcidas, desses grupos organizados que buscam a violência na Inglaterra, no leste europeu, a períodos de grande desemprego nos países, principalmente para a população mais jovem. E você tinha a população de homens jovens, desocupados, sem perspectivas de futuro, e meio que precisando muito encontrar alguma coisa no qual eles se sentissem integrados, né? Uma coisa que eles sentissem que eles pertenciam. E esses grupos de hooligans muitas vezes eles acabam sendo o lugar que esses jovens se encontram. São acolhidos, né? Eles têm ali um mínimo de conforto, de esquecimento daquela realidade miserável que enfim, a conjuntura social ofereceu para ele, assim, né? E vocês acham que tá aumentando isso? Vocês têm... Isso é mais uma percepção pessoal, assim? Ou por causa das redes, por causa talvez da internet? Tem um pouco das duas coisas. Mais? Tem um pouco das duas coisas. A gente também já debateu sobre isso num outro projeto que a gente participa na bancada, sobre as redes sociais também alimentam um pouco isso. Vídeo de WhatsApp e tal, não sei o quê. Então o cara, sei lá, filma uma agressão ali rolando nos arredores do estádio, espalha, aí já o outro do outro time já fala, então vamos pegar o cara. Tem uma glamorização de violência nesse meio aí que é bem relacionado com as redes sociais. Eu não sei se está aumentando ou não, a sensação que a gente tem, né, a gente tem visto no Brasil, por exemplo, uns casos bem pesados, assim, a sensação de que tá crescendo, sim, sabe? E aí entra toda uma questão também de discussão de como controlar, assim, porque eu acho que as soluções que a gente aplicou até agora claramente não estão funcionando, assim, soluções que eu digo assim, da polícia, do Ministério Público e tal, de, por exemplo, sei lá, soltar a cavalaria em cima dos caras, descer o cacetete e tal, não sei o quê, não tô falando que não tem que controlar a confusão, pelo amor de Deus, não é isso que eu tô querendo dizer, mas assim, não se busca resolver também a causa do problema, né, eu acho que isso precisa ser mais estudado, assim, acho que então tem um pouco das duas coisas. De fato, acho que rede social... Cara, a rede social é complicado em algumas coisas, né? Tem alguns vídeos que banalizam, assim, extremamente a violência, ou alguma coisa mais grotesca, assim, sabe? E tem um público ávido por consumir esse tipo de coisa, né? Então, é difícil, assim.
E aqui, indo para um aspecto histórico, a gente teve Fiz uma relação aqui de alguns times que claramente dá pra gente associar. A gente teve a relação do Brasil de 70, da ditadura militar com a seleção de 70, era um símbolo muito forte da ditadura militar. O próprio Mussolini tinha uma relação muito forte assim, com o futebol. O Franco, na Espanha, também tinha uma ligação muito forte com o futebol também. Por que ditador gosta tanto de futebol, velho? É tudo conectado, né, cara? Assim, parece que tudo volta para essa sua primeira pergunta. Por que o futebol puxa esses contextos, cara? Eu acho que tem uma relação, mas enfim, vou deixar o Carlos elaborar um pouco sobre isso. Não, o futebol move massas, né? Essa é a primeira questão. Você percebe, desde o princípio, se percebeu que o futebol move multidões, que as pessoas ficam enlouquecidas com esse jogo. O que eu mencionei, né, no começo sobre os operários jogarem nos intervalos das fábricas, já era uma coisa que o patrão percebia, olha, se os caras estiverem fazendo isso, eles não vão estar se organizando para fazer greve, por exemplo, entendeu? Já tinha uma sacada. Tinha essa visão? Tinha uma sacada dessa, sim. Caraca! Tinha uma sacada dessa, né? Não tem gente que fala que parte lá da frase do Marx, lá que religião é o ópio do povo, não tem gente que fala que o futebol é o ópio do povo. O fato dele mover massas é bem impressionante. Daí surgem alguns times de fábrica que são populares, inclusive no Brasil tem o Bangu, né, que foi um dos primeiros clubes populares, por assim dizer, não clubes da elite, né, clubes que surgem de operários. Que botaram jogadores até negros em campo no momento que isso não era uma coisa permitida ainda, até. Mas o que acontece é exatamente o fato de que o futebol é um esporte que move multidões, que deixa as pessoas extremamente alucinadas com aquele jogo, que deixa as pessoas felizes. E quando você consegue se associar a uma equipe vencedora, a sua imagem, consequentemente, vai estar mais do que nunca em voga, né? Todo mundo vai... O Mussolini, acredito que tenha sido o primeiro a perceber isso, né, com o futebol, porque ele associa diretamente a seleção italiana, que é bicampeã mundial em 1934 e 1938, à imagem dele. E mais do que isso, ele transforma aquela seleção em um próprio símbolo do fascismo, até no modo de jogar, nos modos de treinamento. Ele leva a Copa do Mundo para a Itália, né? É o primeiro a perceber, porque você vai ter em vários outros momentos. Depois você vai ter a Alemanha nazista sediando as Olimpíadas, você vai ter a Argentina durante a ditadura militar sediando a Copa do Mundo. É uma coisa que acontece com frequência de você levar esses grandes eventos para o seu país também, como uma forma de mostrar, né, quanto você está próximo ao povo e também, às vezes, de amansar revoltas. E até mesmo de nacionalismo, né? Porque acho que não tem... Exatamente, é um nacionalismo extremo. E quando você consegue se associar a uma equipe vencedora, você tem uma chance de sucesso muito grande. É o que acontece com a Itália, é o que acontece com o Brasil de 1970... É sempre uma questão de você ter um ditador que quer se apropriar de uma equipe vitoriosa para transferir esse senso de que ele é vitorioso, né, de que a equipe vitoriosa também é uma obra dele, que ele é vitorioso. De recuperar essa sensação, por exemplo, no caso de Mussolini, estava construindo... Mussolini, Hitler, enfim... Estavam construindo uma nova nação, né? E aí de você já... A glória esportiva, né? Você já estava num período, né? Esse futebol que a gente estava mencionando, que é o futebol moderno, com as regras atuais, etc. Surge no final do século XIX e vai ganhando público até mais ou menos ali nos anos 20, anos 30, onde ele já está maduro o suficiente para você... agora acho que eu consigo colher frutos com isso aqui, né? Tipo assim, já é um esporte que deixa as pessoas extremamente investidas. E dá pra gente reorganizar aqui, né? No caso do fascismo, assim, não é nem Mussolini pessoalmente, mas os altos oficiais fascistas já chegam... Eles têm a lógica do fascismo, que é colocar tudo sob o Estado. Então, tudo tem que ser comandado pelo Estado. Então, a gente vai reorganizar o futebol, alterar completamente a estrutura da forma como ele é praticado aqui na Itália, né? no nosso projeto de Itália. E foi uma revolução, assim, na época. Tanto que um pouco das vitórias da Itália é esse investimento de caçar jogadores pelo mundo que tinham ascendência italiana, né, para poder trazer para a Itália, para ter a melhor seleção. Mas também é um pouco de fruto de ter modernizado o futebol lá atrás,
Quando muitos países achavam absurdo, por exemplo, você ter profissionais praticando esporte, porque o esporte passa por essa fase, né, de amadorismo. Então só é legítimo você ser campeão no esporte se você não tá lá praticando todo dia. Senão, praticando todo dia qualquer um faz, né? Basicamente. Então, a Itália vê muito antes. A Itália fascista vem muito antes, que é importante você ter profissionais jogando futebol, né? Então, ela dá uns passos à frente e o Mussolini colhe os louros disso sendo bicampeão mundial em 34 e 38, assim, com a Itália, né? Cara, e a gente tem essa discussão isso eu sei que rolou nos anos 70, assim, pelo que eu li. Que é essa discussão do... Dá pra torcer pra sua seleção num momento desse, sem fazer parte desse momento, assim? Porque eu acho que... Acho que até naquele filme O Ano que Meus Pais Saíram de Férias, sim. Ótimo eles filme. até brincam um pouco sobre isso, né? Sim. Cara, é complicado, assim. Porque a seleção vai estar associada com aquele negócio, né? Só que como que você também... Ela também representa os brasileiros. Você é brasileiro e lá no fundo do seu âmago você tem um carinho, um amor pela sua terra, né? Então, é complexo. Eu acho que se eu tivesse vivo na época eu não conseguiria não torcer para a seleção brasileira, porque também era um timaço, né? Mas você tinha que ter essa visão distante. Vocês mencionaram a ditadura da Argentina, né? Na Argentina tem um caso clássico. Você tá tendo um estádio lotado lá, o Monumental de Núñez, né? O estádio do River Plate. Com os jogos da Copa do Mundo, com a torcida vibrando pra caramba, e logo ao lado você tem um centro de tortura. E aí você tem os relatos dos caras que estavam presos lá falando... Era muito doido, porque eu tava lá gritando de dor e os caras estavam gritando gol, né? Então, assim, existe também um pensamento que eu acho um pouco antiquado de falar que, o futebol serve para manipular as pessoas e não verem os reais problemas, etc. Mas, assim, efetivamente foi feita uma prática disso, assim. Na Argentina foi muito claro, né? E no Brasil de 70 também, porque 1970 é o auge dos anos de chumbo, né? O Médici no poder, você tem luta armada, de fato, por parte da esquerda, né? Focos de resistência no país, etc. E a bola tá rolando. Não, a ditadura chegou a mexer no técnico da seleção nessa época. Exatamente. Isso é pesadíssimo. Assim, uma coisa pra você ver o tamanho da importância do futebol também, né? Pra você ver, ainda mais na identidade brasileira. Assim, o futebol define o Brasil, né? Seleção brasileira carrega mais... Entra um pouco também na história que a gente tá falando de construir uma imagem desse novo país, né? Porque é o pra frente Brasil, é o milagre econômico, né? Claro, financiado com muito dinheiro dos Estados Unidos nessa época, que era o auge da Guerra Fria, eles não tinham o menor interesse que o Brasil escapasse da esfera capitalista, né? E aí você, tipo, traz os jogadores pra erguer a taça e tal. Em 66, né? Que teve a primeira Copa da ditadura, porque a ditadura começa em 64... Eles tentaram interferir tanto que boa parte do fracasso que foi a seleção na Copa de 66 se deu pelo esse excesso de interferência da ditadura, né? De ter que ficar... O Brasil é um país gigante. Tiveram que ficar rodando com os jogadores, passando pra cada cidade, apertar a mão de prefeito e fingir que tá tudo bem e tal. Que os caras falam, a gente não tem tempo de treinar, né? Então... foi um excesso de interferência. Em 70 eles conseguiram ali achar o equilíbrio, mas de fato correram um risco, né? Porque mexeram no técnico da seleção. Embora também tem quem diga que se não tivesse mexido, o Brasil não teria ganhado. Isso a gente nunca vai saber, mas enfim. Aproveitando que a gente tá falando de ditadura, quero entrar nessa aqui que é um misto de fake news com falta de informação e treta, que é a questão do Real Madrid. Tem toda essa história de que o Real Madrid era o time de Franco, é o time que cresceu por causa da ditadura do Franco, o Real dele veio exatamente durante o regime de Franco na Espanha. O Real Madrid, ele era um time da ditadura? Dá pra cravar isso? Não, o que a gente disse é que todos os times eram os times da ditadura, né? Recentemente a gente teve essa treta que o presidente do Barcelona foi lá e falou, porque o franquismo, não sei o que, o Real Madrid só é o que o Real Madrid é por causa do franquismo. E aí o perfil oficial do Real Madrid, inclusive, postou um vídeo, né, lá dizendo, não, olha aqui, na verdade, durante o franquismo, o Barcelona, não sei o que. Isso o perfil oficial do Real Madrid querendo dizer que o Barcelona era o time do franquismo, né? Então, eles postaram esse vídeo lá para gerar essa discussão. Inclusive, a gente até fez lá no Copa Além da Copa. Nessa época, a gente foi investigar isso e a gente foi avaliar exatamente o que a gente pode dizer sobre isso. E a questão
O franquismo, ele interferia em todos os times, né? Não era exclusividade do Real Madrid ou exclusividade do Barcelona ou coisa do tipo. O Barcelona, durante o período franquista, ele era um time sob intervenção, basicamente. Porque a Barcelona é um time da Catalunha, e a Catalunha tem outro idioma, tem outra cultura, enfim. E tudo isso era proibido durante o período franquista. E, além disso, também, o Barcelona era um clube que, desde antes do franquismo, era um clube ligado ao orgulho catalão. Ele teve presidentes um presidente que, inclusive, foi morto durante a Guerra Civil Espanhola. Isso em Barcelona é fortíssimo. Sim, sim. Fortíssimo, assim. Você vai... É um mérito dos caras, os caras falarem, nosso presidente foi morto pela ditadura franquista, assim. Eles têm um... Sim. Sim, mas isso é um período pré-ditadura ainda, né? Isso acontece durante a Guerra Civil e depois você tem o estabelecimento da ditadura franquista. E aí, quando começa a ditadura franquista, o Barcelona ele se torna um clube sob intervenção, ou seja, ele não tem mais eleições para presidente. Uhum. É o comitê central em Madrid que aponta quem é o presidente do Barcelona. Então, durante esse tempo, acontece sim do Barcelona ter manifestações de apoio à ditadura e do Barcelona receber ajuda, né, financeira várias vezes também, que é o que o Real Madrid aponta. O Real Madrid vai ali e aponta, não, porque olha como várias vezes o franquismo ajudou o Barcelona, fez empréstimo ao Barcelona. Olha aqui essa celebração a Franco. Porque Franco foi nomeado presidente de honra do Barcelona. E tudo isso acontece porque durante esse período do franquismo, o Barcelona era um clube sob intervenção do franquismo. Então, a gente não pode negar isso porque não tem como. Mas, ao mesmo tempo, o Real Madrid e basicamente todos os clubes espanhóis eram clubes que também tinham a mesma intervenção do franquismo, que também tinham ali, recebiam ajuda direta do franquismo, porque existia um interesse em ter um esporte forte também, né? Nenhum ditador quer que o seu esporte principal ali, que o futebol, não seja um esporte de massa, que não mantenha as massas devidamente entretidas, etc. Então, é errado dizer que o Real Madrid era o clube do franquismo, porque o franquismo ele interferiu em todo o futebol espanhol, e por mais que exista uma relação de proximidade ali, né, o Santiago Bernabéu, que era o presidente do Real Madrid na época, que inclusive dá nome ao estádio do Real Madrid, ele era próximo do Franco, né? Ele era um franquista. E ele lutou na Guerra Civil do lado dos franquistas, né? Ele foi um soldado, se alistou, tipo, ele não foi forçado a fazer parte disso daí, mas ele se alistou para lutar do lado dos franquistas, né? Dos falangistas ali. Mas assim, como não ser, né? Até porque se ele fosse contrário ao Franco durante o período da ditadura, provavelmente ele não estaria lá. Não, são os benefícios de também colar junto com o poder, né? Exatamente. Muitos clubes tiveram isso. E da mesma forma que o Barcelona teve um presidente assassinado pelo franquismo, o Real Madrid também teve. Isso também aconteceu com o Real Madrid durante o período da Guerra Civil. Só que aí tem a pequena diferença, né? Esse presidente do Real Madrid lá, o Antônio Ortega Gutiérrez, ele é meio escondido da história oficial, né? Você não acha ele no site oficial do Real Madrid, não sei o quê. Então assim, pesa um pouco a mão, né? Falar que o Real Madrid é o clube do franquismo, mas tem algumas coisas ali que, tipo, institucionalmente, podiam ter reconhecido esse cara, por que não reconheceram? Mas também, aí tem uma discussão mais profunda, né? Que as feridas da Guerra Civil Espanhola ainda estão abertas, né? Esse cara, tipo, era um comunista e não sei o quê. Então, enfim, tem tudo isso. O time que, se você pegar na Espanha, o time que realmente... É difícil falar assim, o que é um time franquista, assim, né? Tipo, mas o time que realmente se associou diretamente ao franquismo foi o Atlético de Madrid, no sentido de ter se fusionado ali com o time da Força Aérea Espanhola. Virou um time militar durante um tempo ali, o Atlético Aviación, né? Um negócio assim. Eles encamparam até mais pelo menos durante... É que o franquismo é um período muito longo, né? Tipo, sei lá, quase 40 anos, assim, né? Mas eles encamparam durante um tempo um discurso oficialista mais forte que qualquer outro time. Mas como o Carlos disse, né? Qual clube não foi do franquismo? Isso acontece em outros países também, né? Por exemplo, no Chile a gente teve Pinochet, né? E aí o clube Colo-Colo, que é o clube mais popular do Chile, a maior torcida e tal, eles... ao longo da ditadura, fizeram algumas homenagens institucionais ao Pinochet, inclusive nomeando o Pinochet presidente honorário.
E aí, assim, a torcida do Colo-Colo, você tem uma parte da torcida do Colo-Colo, torcida antifascista, né, Garra Blanca, que fala, olha, as instituições do nosso país estavam sob intervenção da ditadura. Então, o nosso clube, ele sofreu uma intervenção. É isso, assim, sabe? Agora, claro, o futebol de clubes, de torcidas, é uma questão de narrativa também. Então, para sempre, a Universidade de Chile, né, que é o grande rival do Colo-Colo, vai apontar o dedo para eles e falar, ó, vocês são o clube do general, né? Tem isso. É a mesma discussão acontece em Portugal, né? Todo mundo gosta de dizer que o Benfica era o clube oficial do salazarismo. E você vai falar isso pros benfiquistas, eles vão ficar putos, vão jogar lá uma lista de argumentos na sua cara. Sim. De por que isso é mentira. Alguns muito válidos, alguns inclusive. Muito válidos, sim. Da mesma forma que eu acho que não dá pra você dizer que o Real Madrid era o clube do franquismo, não dá pra você dizer que o Benfica era o clube do salazarismo também. Você cai na mesma situação da institucionalização, enfim. Uma parada que eu descobri quando eu viajei pra Barcelona foi da rivalidade que tem, né? Hoje em dia acho que bem menor, mas também já existia entre o Real Espanhol e o Barcelona. Sim. Porque aí a gente tá falando de dois times de Barcelona. Sim. E aí um que já era um pouquinho mais tendência a uma coisa e outro que tinha ligação. O Barcelona teve ligações muito fortes com a galera do movimento catalão. Sim. Que é um movimento que foi massacrado, assim. Não sei se já foram pra Barcelona. Sim. Eu tive lá esse ano, foi a primeira vez. Sim. Você chegou aí lá no Forte? Que tem no alto da cidade. Sim. Pô, bonito pra caramba. E ali eles mataram uma galera. Eles passaram uma galera ali que não é que eles prenderam, não é que eles torturaram, eles matavam os caras do movimento catalão. E aí essa conveniência do Real Espanhol com a ditadura e o Barcelona sendo esse time que precisava ser controlado, precisava ser intervindo, também tem essa competição entre os dois, né? Sim. Mas a gente acabou meio que absorvendo mais a disputa do Real Madrid com o Barcelona, né? Sim. Na Espanha tem muito isso, assim, né? Por ter tido essa guerra civil. Né? Quando um país passa por uma guerra civil, é um ponto ali que divide a sociedade de uma forma que ninguém quer reabrir aquela divisão, né? Mas o franquismo, como uma variação, né, do fascismo, assim, de pegar características do fascismo, ele defendia que a identidade nacional espanhola era uma coisa só. Então todo mundo aqui é igual. Ah, não, mas eu sou catalão. Não, você é espanhol. E aí, os times na Espanha, e no caso de Barcelona, são o Espanhol e o Barcelona, em geral são sempre assim, um time que defende a identidade local, como por exemplo você tem no País Basco o Athletic Bilbao, e um time que tem uma visão um pouco mais de, olha, a Espanha é toda unida, assim, nós não somos do País Basco, nós não somos da Catalunha. No caso da cidade de Barcelona é muito isso, né? Tanto que o nome do time é Espanyol, que na verdade antes era espanhol mesmo, com N tio, depois eles mudaram Espanyol, né, que seria uma passada de grafia, né? A grafia catalã, para também tirar um pouco desse contexto. E o Barcelona, justamente com o nome de Barcelona, né, traz claramente na identidade, né, a representação da cidade, da causa catalã. Mas esse é um fenômeno que acontece em toda a Espanha, assim. E tem um detalhe também. Esses times que representam a identidade da Espanha como um todo, como o espanhol, eles têm tipo um real antes do nome, que é tipo também um lance de assim, somos ligados à coroa, somos ligados à monarquia espanhola. Por exemplo, em Sevilha, você tem o Sevilha e o Real Betis, né? Então você tem um time mais local, com uma identidade mais local, a identidade, no caso da Sevilha, da Andaluzia, e o Real Betis, que é tipo assim, não, são todos espanhóis, tal, não sei o quê. Então foi essa divisão na Guerra Civil Espanhola é muito legal, é muito refletida assim, nas rivalidades locais assim da Espanha. Tem algum outro país que vocês conseguem lembrar que tem essa questão de rivalidade política, acaba influenciando forte no futebol além da Espanha? Sempre tem, né? Sempre tem. Acho que o caso mais famoso de rivalidade que transcende o futebol é o da Escócia, né? O caso da Escócia é o mais... lá é o mais famoso, assim, que existe, pesado. Que é uma coisa ligada ao sectarismo religioso, né? Então, você tem um time que é o time dos protestantes e o time que é o time dos católicos, né? E esses times, eles também são ligados, inclusive, a posições políticas, né? Muito claras. O Celtic, que é o time católico, é o time... que ele é extremamente pró-independência, né? Ele é extremamente antimonarquista. Então você sempre vê, agora que a gente teve a morte da Rainha Elizabeth, a gente viu manifestações ali
é muito absurdas, até no bom sentido, vai. A gente não vai dizer que a gente é contra. Mas logo que a rainha morreu, por exemplo, teve um minuto de... Não foi um minuto de silêncio, mas que era um minuto de aplausos pra rainha, né? No jogo do Celtic. Isso, é um minuto de aplausos, e aí começaram a bater, e aí a torcida do Celtic começou a cantar If you hate the Queen, clap your hands. Porque a Irlanda também é pesado nessa coisa. Também. É mais um movimento separatista, querer... Sim. É que lá mistura tudo, né? Religião, geografia, aí vira um... Nunca é só uma coisa, né? Um caldeirão pior ainda, nunca né? Nunca é só uma coisa, sempre é muito além. É muito além do futebol, sempre. E que outro? Você falando de Portugal também, tem a questão do... Tem muitos, né, cara? A gente teve... a gente gosta no Copa sempre também de ir nos negócios mais alternativos, assim, porque pra não ficar só na superfície. Mas, por exemplo, a gente teve recentemente um time jogando a Champions League que chamava Sheriff Tiraspol, que é um time, em teoria, de Moldova, país Moldova. Só que ele pertence a uma região separatista que, inclusive, depois estourou a guerra da Ucrânia, como os vários países que compunham a União Soviética, muitos deles você tem populações que falam russo, né? Não é uma população toda igual também. E aí, esse time, o Sheriff Tiraspol, ele é um time que representa uma região separatista que é mais ligada à Rússia, assim. Então, é muito louco. Foi o primeiro time de Moldova a se classificar, né? Imagina, Moldova é um país minúsculo. A se classificar para a Champions League, né, para a fase de grupos, a fase principal da Champions League, mas representando uma região separatista, assim. Então também não foi um orgulho nacional, assim, sabe? Tipo, não foi uma coisa... E aí eu acho que se você procurar, você acha em tudo quanto é país, assim, de verdade. Todos os lugares vão ter algum tipo de manifestação desse tipo. Quais você acham que são as maiores, assim, rivalidades que envolvem política? A maior é a da Escócia, eu acho. A da Escócia é absurda de grande. Na Espanha tem a questão do separatismo catalão, do orgulho espanhol contra o orgulho catalão. Acho que uma que vale destacar é a do Egito. Ah, sim, do Egito. Que você tem o Al-Ahly. Por quê? O Al-Ahly é um clube muito ligado à classe operária egípcia, e é uma coisa mais que buscou uma luta antimonarquista, né? Uma luta de derrubar... anticolonialista, né? Se afastar das potências europeias e tal. O Zamalek é mais ligado às elites, né? A esse pensamento mais conservador, mas... então é uma rivalidade muito grande também, extremamente política. É uma coisa que se destaca bastante. Cara, Vitor, se eu falar que em algum momento da minha vida eu assisti um highlight do futebol egípcio, eu vou... Porque isso é bem específico mesmo, hein? Caramba, mas é que eu falei, a gente gosta também, no Copa a gente gosta de ir atrás das coisas mais... O próprio Palmeiras jogou 2 anos seguidos, né? Contra o Al-Ahly, né? Ah, sim, os times brasileiros, vários times brasileiros pegaram o Al-Ahly aí no Mundial, né? E é porque a gente lembra de disputa, principalmente competitividade, a gente acaba tendo coisa mais local, né? Então você tem os times de Manchester, Palmeiras e Corinthians, que também não tem uma questão intrinsecamente política, né, do palmeirense odiar o corintiano, né? Mas quando você começa a falar de política, você começa a tornar o caldeirão mais... entorna mais, né, as coisas, parece. Não, eu acho que é muito difícil você colocar... A não ser que seja uma coisa que seja ligada diretamente à própria criação dos clubes, que é o caso da Escócia, por exemplo, que... Assim, a briga religiosa escocesa, ela precede a criação dos 2 clubes. Sim. Então, mas quando os clubes nascem e aí depois você tenta imputar aos clubes uma função política, social, sendo que são clubes de massa, isso, claro, nesse contexto de clubes de massa, é muito mais difícil, porque um clube de massa ele tem tudo dentro de si, né? Por isso que nenhum clube grande brasileiro você pode dizer que é um clube de direita ou que é um clube de esquerda. É difícil. Não existe isso, assim, com clubes de massa. E a origem do próprio futebol brasileiro, ela teve essa questão de operária muito forte, né? Sim. Então a gente teve... E eram de 2... Pelo menos o que eu parei para estudar, a gente tem 2 vertentes, né? Então a gente tem uma questão mais operária aqui em São Paulo. Então, pegar times que nem o Corinthians, que veio com o pessoal da English Highway, né? Se eu não me engano, não quero... Sim, operários que trabalhavam, sim, naquela região ali, eles fundaram no Bom Retiro, Corinthians, né?
Tem até uma vila inglesa, deixa eu dar uma recomendação legal pra quem quiser passear. Tem uma parada que chama Vila Inglesa. Fica pertinho da Estação da Luz. Um passeio muito legal de você passar de carro lá. É perto... Não que passear na luz seja uma coisa legal, mas é do lado bom da luz, tá? É do lado onde tem luz ainda. Então é do lado que é do outro lado da avenida, então é um pouquinho longe da Cracolândia. É um lugar que parece Inglaterra. É muito engraçado, assim. É só uma vila. Que loucura, não sabia. Pô, é bem legal. E é do pessoal da English Highway, é dos caras que faziam uns trilhos, eles montaram uma vila inglesa. Massa. E aí fica do outro lado da Avenida do Estado. E no Rio... já teve uma coisa mais, eu sinto pelo menos, teve uma coisa muito mais racial, né? Porque você para pra ver que os clubes, eles eram clubes de regatas, então o Flamengo, o Vasco, eles eram famosos por esse clube de regatas, essa coisa mais de esportes de água, e o futebol era meio que o patinho feio dos caras, né? Tanto que o Flamengo nem podia usar o uniforme do Flamengo na época. Como é que foi essa questão do surgimento do futebol aqui no Brasil e essas questões políticas e sociais? No Rio de Janeiro é curioso, né? Porque você vê como a gente não consegue também pensar na origem desses times sem falar de história. E os primeiros grandes ali, né? Que são Flamengo, Botafogo e Fluminense, eles são todos da Zona Sul, né? A torcida do Vasco também se pega bastante nisso. E a Zona Sul é a zona do Rio que a gente conhece, é o Rio que a gente vê na TV, vê nas novelas, etc. E o Vasco era, em teoria, um time que desafiava isso por ser distante, né? Por ser mais pro subúrbio, né? E aí também o Vasco tem todo esse mito fundador de ter sido, nós somos o clube que abriu oportunidade para os jogadores negros, etc e tal. Claro que também foi uma questão de conveniência, porque o Vasco claramente era fundado pelos proeminentes ali da comunidade portuguesa do Rio de Janeiro. E aí eles já não tinham um time de futebol tão forte nas primeiras décadas do século XX. E perceberam que se eles colocassem o pessoal para realmente treinar, né? E essa foi uma das brigas que foi comprada também sobre profissionalização, né? Porque quando você não é profissional, quem tem tempo de jogar futebol? É só quem não precisa trabalhar. Porque aí o cara vai poder treinar, vai ser os melhores jogadores e tal. O Vasco desafia essa lógica, né? Então tem muito isso também de o Vasco ser um time que vem de fora da Zona Sul e vai se impor e tal. E aí, tipo, traz jogadores negros, deixa eles... Tipo, o Vasco precede a discussão da profissionalização, né? Porque os clubes da Zona Sul vão dizer, mas não queremos competir com esse time, porque os jogadores deles estão treinando, eles estão vivendo de futebol, eles estão recebendo dinheiro para jogar futebol. Nossos jogadores são cavalheiros, são lords, eles não precisam disso, assim, sabe? Então, tem essa questão também. E aí, muita gente do Vasco, claro, vai reivindicar que o Vasco é o verdadeiro time do povo do Rio de Janeiro, né? Dessa questão popular. Em São Paulo, eu acho que, se você pegar a principal rivalidade, né, Palmeiras e Corinthians, assim, não surge exatamente de classes sociais distintas, né? Eles, o imigrante italiano, assim, claro que o imigrante italiano que trabalhava nas fábricas era um operário, claro, o cara trabalha em fábrica, né? Então, é uma questão mais de rivalidade mesmo, de você querer ganhar do cara que é diferente de você, né? Mais ou menos isso, assim, né? Não sei se o Carlos enxerga dessa forma, mas eu acho que... é exatamente isso. Não parte de uma diferença prévia, assim, tão grande. A não ser o fato de que o Palmeiras começa como esse time de colônia, tipo assim, voltado totalmente... Tanto que chamava Palestra Itália, né? Voltado totalmente para os imigrantes. Sim, mas são dois clubes de operários, né? São dois clubes que surgem da mesma forma que o Corinthians surge, também o Palmeiras ele surge da fábrica Matarazzo, né? Então, são dois clubes de operários. No Rio você tem, de fato, essa questão muito mais forte, vindo do remo, inclusive, né? Porque o remo era o esporte... Também um esporte de elite, né? De que os caras ainda praticam, tipo, nos rios que são navegáveis lá na Europa. Infelizmente aqui no Brasil você não vê os caras praticando aqui no Tietê e tal. Isso é uma questão que eu sempre... Em São Paulo você tem um pouco disso também, né? Tem clubes de regatas nesse primeiro momento que faziam as regatas no Tietê. Exato. Que é maluquice pensar. Hoje em dia é maluquice. Sabe que eu nunca lembro, e eu sempre preciso... Sempre que eu tô estudando, lendo sobre história de futebol, é um clique que me dá até um... que nessa época o Rio era a capital. Sim. Sim. Isso é uma diferença tem um peso grande. Muito grande, assim. Então tem um peso político muito grande também, né? Talvez até... E demora até um tempo pro... Eu sei que foi o irmão do... Nelson Rodrigues, o Mário Filho, que é até o nome do Maracanã, né? Isso. Que ele foi um dos principais organizadores do Rio, né? Foi uma treta do futebol no Rio, assim. Que ele teve toda uma questão... até o livro, que é uma grande referência, que é o Negro no Futebol Brasileiro, né? Que é o livro sobre a história
enfim, da inserção do negro no futebol brasileiro, ele conta para chegar nisso a própria história do futebol, né? No Brasil, essa questão do remo como esporte de elite, e que aí chega o futebol, e o futebol vai tomando esse lugar. E o futebol ele é um esporte que ele consegue se popularizar, ao contrário do remo, porque para você remar, você precisa de muitas coisas. Agora, para você jogar futebol é mais fácil, exatamente. Qualquer coisa pode ser bola, qualquer coisa pode ser trave, qualquer coisa pode ser campo. Então, o futebol, ele se populariza de uma forma muito mais fácil do que o remo, né? O remo, assim... se a gente falar agora, vamos disputar uma corrida de remo, aí não dá, né? Porra, imagina. A gente tirando tudo, a gente tá prontinho pra começar. Tem uma jarra de água. E eu acho uma parada muito doida, seja que a gente tá falando de futebol e a América do Sul, é como... E aqui é um papo mais sobre países desenvolvidos e tudo mais. Para pensar, quando a gente vai ver tipo Olimpíadas, você vê os primeiros lugares nas Olimpíadas, são quase sempre os mesmos países, você vê aí o índice de desenvolvimento desses países, a colocação deles faz todo sentido, alguns outros esportes, mas quando você vai ver o futebol, e quando a gente vai falar, por exemplo, uma referência de Copa do Mundo, um pouquinho menos de campeonatos nacionais, a gente vê como países da América do Sul tiveram um desempenho muito forte, né? Mesmo contra países muito fortes. E a própria fala infeliz do Mbappé de que contra o futebol aqui da América do Sul e ver uma final Argentina e França e Argentina ganhando, é muito doido você ver como a gente, mesmo estando ainda num estágio de desenvolvimento menor do que países da Europa, a gente ainda é um país, um continente com menos acesso, mas que ainda consegue rivalizar no futebol com muita força, né? Uhum. O futebol aqui, principalmente para o país do Cone Sul, né? Para Argentina, Brasil e Uruguai, ele ganha um impulso muito grande no momento em que você está criando a identidade nacional do país. Então, o que significa você ser argentino, uruguaio ou brasileiro? Significa você, sei lá, ser... mistura, né? Mestiço de europeus com, de repente, indígenas ou com escravizados africanos. Significa você gostar de um certo tipo de comida, de um certo tipo de música e você gostar de futebol. É óbvio que não era todo mundo que gostava, né? Mas assim, esses países, inclusive, começam a jogar entre eles muito antes dos países europeus. Tipo assim, a Copa América teve um torneio em 2016 de comemoração de 100 anos da Copa América, né? A primeira Euro, se eu não me engano, nos anos 60. Então, tipo assim, é muito posterior. Esses países começam a falar, a tá disputando ali, tipo, quem é melhor, né? Qual país é melhor? Qual nacionalidade é superior? Lá atrás, assim, né? Mas nas Olimpíadas isso nem se repete, porque as Olimpíadas o que dá medalha é esporte individual. E aí você precisa de investimento, planejamento, estrutura... Pra, tipo assim, sei lá, 100 mil crianças, você sacar uma que tem um talento extraordinário, assim, pra, por exemplo, sei lá, ganhar na corrida ou no salto com vara. No caso dos Estados Unidos, que dominam completamente as Olimpíadas já faz algum tempo, né? Teve o período de rivalizar com a China, mas agora já voltou, já né? Tomou a ponta de novo. Mas Estados Unidos, eles têm um programa muito forte de desenvolvimento de atletas, né? Toda a coisa da bolsa na universidade, que é muito forte, né? Todos os esportes, todas as principais universidades, elas dão bolsas para atletas das mais variadas modalidades. E aí o pessoal vai lá e pode treinar com equipamento de alto nível, sem precisar se preocupar com como a pessoa vai se manter. Porque aqui no Brasil mesmo, né? Você tem atletas que... o atleta da maioria dos esportes não sabe nem do que vai viver, né? É uma dificuldade muito grande. Exato. Mas essa é a parada, Lucas. Você tem bolsa, você tem um alto incentivo nacional, né? O país incentiva você a ser um esportista, mas bota uma bola redonda no chão pro americano. O cara, mano, cai de boca, não sabe o que resolver. Exato. Ele tropeça e quebra um dente. Não tem nem de longe essa cultura futebolística que a gente tem nesses países aqui. É um país doido. Que não se interessou pelo futebol, né? Sim. Assim, mas os caras tentam injetar dinheiro desde da época do Pelé e... que era o Cosmo, né? Que ele foi jogar e não vai, né? Foi um curto ciclo aquele ali do Pelé, né? Durou muito pouco, aí morreu de novo, aí tentaram retomar com a Copa do Mundo de 94, sediando nos Estados Unidos. Foi um pouco melhor, mas também não colheu grandes frutos. Agora estão tentando dar um outro impulso com a Copa de 2026. Trouxeram o Messi, já tiveram outros jogadores importantes ali, como Beckham, como Ibrahimovic, mas de fato, assim... pro americano médio, estadunidense médio, dane-se, assim, sabe? Eu quero saber da NBA e da NFL.
Porque eu acho de que beisebol. o ponto... Deus me livre beisebol. Puto esporte chato, velho. Nossa, tive o desprazer de ver ao vivo, assim. Você viu ao vivo? Evento legal, esporte mais insuportável que Eu existe. gosto, cara, eu gosto. Nossa, é mesmo? Nossa, não consigo. Não consigo. Esse cara é muito chato. Mas é muito doido como parece que dinheiro não compra futebol bom, né? Ou pelo menos no nível de seleção. A gente falando de time, já tem um Manchester City, outros times que caixa infinito, né? Mas você não consegue, parece que não dá, assim. Porque você tem que ter um investimento a longo prazo, né? Você tem... Não basta você ir lá e comprar o jogador em questão de seleção. Você tem que desenvolver jogadores, é outra história, né? No caso dos Estados Unidos, existe uma... dá pra se dizer que tá rolando um pequeno crescimento, assim. Também muito movido a principalmente imigrantes, da comunidade né? latina, né? Porque existe uma comunidade latina muito grande nos Estados Unidos. No Canadá isso deu resultados, no que o Canadá conseguiu se classificar para a Copa depois de mais de 30 anos, né? Porque muito imigrante, o Canadá até é um país, acredito eu, que muito mais fácil de você conseguir entrar, né, como comunidade imigrante do que nos Estados Unidos. E aí também, não quer dizer que o Canadá por ter classificado para a Copa do Mundo, virou febre o futebol no Canadá, né? Longe disso. Mas você cria uma pequena comunidade ali que tá acompanhando e tal, não sei o quê. E aí fica mais fácil você revelar talentos. Porque eu gosto muito de ver, eu gosto muito de Copa, né? Acho que pra quem é da nossa geração, Copa do Mundo ainda Não tem Champions League que chegue perto do que nosso podcast é uma Copa além da Copa, não tem nem como. Copa é outro nível, assim. E você vê que mesmo com, por exemplo, a Alemanha, que fez um investimento fudido, que desenvolveu futebol, ganhou uma Copa do Mundo. Mas no ano seguinte caiu na fase de grupos. E na última Copa também não foi bem. Então, e aí você pega uma Croácia, que deve ter um investimento em futebol de uma coxinha e uma Coca-Cola. Deve ser... E os caras indo embora, né? São muitos fatores, né, cara? Muita gente diz que Copa do Mundo é aquele mês, né? O que clicou naquele mês, a seleção clicou naquele mês, o negócio vai pra frente. A Croácia acho que é um trabalho muito sólido, de anos também. Fica essa questão de o que vai ser da Croácia agora, que essa geração acho que foi o fim dessa geração, né? O Modric não tem mais uma Copa, provavelmente. Por ser um país pequeno, se vai conseguir desenvolver. Renovar, né? Renovar. Você mencionou a Alemanha, mas a gente tem o caso da Espanha também, que conseguiu revelar uma seleção que tinha Xavi, Iniesta, Busquets, e não renovou isso ainda, né? Assim, você não tem outros talentos que chegaram ali. E a Espanha é um país extremamente futeboleiro, né? Futebolístico. Tem investimento em categoria de base, mas também tem uma coisa ali que funcionou, né? Funcionou e que ainda não voltou a funcionar. No caso da Alemanha, assim, de fato, quando eles sempre mencionam lá que eles chegaram na final da Copa do Mundo de 2002 pro Brasil, olhando os times e falando que não ia dar. O Brasil tinha muito mais talento. Aí você pula 12 anos, eles estão metendo 7-1 no Brasil, né? Então, assim, rolou também um negócio de falar assim, olha, a federação precisa ser responsável por desenvolver talentos. Fora também que a Alemanha teve uma mãozinha de ter comunidades imigrantes que ajudaram ali, descendentes de turcos, como Ozil, e de países africanos também, enfim. Mas, realmente, assim, né, o fato de não ter obtido um resultado em Copa do Mundo, até como o Carlos falou, tipo, pode ser que aquele mês não estava tão bom, mas eles não conseguiram também gerar uma geração tão boa quanto aquela que ganhou a Copa de 2014, né? Ainda não rolou. Porque a gente tinha parecia, depois da Copa de 2014, parecia, putz, agora quem vai parar a Alemanha? Sim. Coreia do Sul. Sei lá, nem foi a Coreia do Sul, mas tipo umas coisas meio... O sucesso também, ele ajuda a acomodar um pouco, né? Quando o sucesso acomoda. Eu sei, falando mais de dentro do campo, assim, eu acho que eu fico um pouco impressionado com... Eu tenho a impressão que no caso específico da Espanha, da Alemanha, assim, são dois casos que são duas seleções que elas se prenderam muito ao modelo de jogo e elas querem sempre jogar daquele jeito. Replicar daquela forma. Mas não tem mais o material humano para jogar desse jeito. Precisava se adaptar, né? Então ela não se adapta e com isso acaba se dando mal, né? Hoje a defesa alemã, por exemplo, é uma peneira, né? Na Copa do Mundo mesmo, a Alemanha eu acho que foi o time que mais criou chances de gol. Você vai olhar lá aquelas estatísticas avançadas, o XG e tal, ninguém chegava perto da Alemanha assim, mas a defesa era uma calamidade completa, isso porque eles queriam jogar daquele jeito, com a linha ultra alta, o goleiro jogando de líbero, e não tinha mais jogadores para isso, né? A gente falou bastante de imigrante, e a imigração ela é uma questão muito sensível na Europa, né? Então, quem parar pra
quem não fez ainda, recomendo estudar um pouco sobre a história da atualidade. Tem muitos partidos que são contra a imigração, tem movimentos contra a imigração, é uma questão muito forte, pesada. Alguns países até passaram leis que agora filhos de imigrantes que nascem no país não são considerados nativos daquele país. Então, isso é muito doido. E, ao mesmo tempo, a gente tem casos, por exemplo, como a França, que é um país que tem no seu elenco da sua seleção, orgulho nacional, jogadores como Mbappé e diversos outros jogadores que têm aí descendência de imigrantes. A gente tem a própria Alemanha, como a gente citou. Como é que é essa relação desses imigrantes com o futebol e com esse movimento político que está acontecendo agora? Cara, na França é bem inseparável uma coisa da outra. Foi até bom que você citou a França, porque na França é assim, você tem movimento cada vez mais forte contra a imigração, e ao mesmo tempo no futebol esses caras brilham. E aí esses caras não deixam de falar sobre as questões que afetam as comunidades deles, né? A gente teve recentemente, no caso da França, o assassinato de um jovem, né, numa blitz policial, um jovem de origem argelina, que mobilizou vários jogadores da seleção francesa a se pronunciarem sobre esse assunto. E falarem, tipo assim, primeiro, condenarem a ação policial, condenarem a cobertura da imprensa sobre como estava sendo feito isso, e ao mesmo tempo, assim, você pega as últimas eleições da França, né? O Macron ganhou em segundo turno da Marine Le Pen, mas que a Marine Le Pen é uma candidata aí, né, mais ligada a essa ultradireita, extrema-direita, direita populista, seja lá como queiram chamar, e ela, assim, tem opiniões fortes sobre imigração, né? Mas ao mesmo tempo, essa seleção da França ganhando, né? Tudo bem, não ganhou a última Copa, mas chegou na final, fez uma bela campanha, etc. Mostra, né? Oferece uma janela para as pessoas verem que uma sociedade multicultural, multirracial não é uma coisa ruim, né? Mas tem toda essa tensão, porque aí rola um assassinato de um jovem como esse, todo mundo sabe o que acontece na França, as pessoas começam a queimar carros, saem, né? É um negócio que realmente vira uma violência muito forte, assim, vira uma coisa muito intensa. E aí os jogadores não se omitem, né, assim, nesse sentido. Eles estão lá para defender o pessoal deles, né? E aí o fato da França ter tido um império colonial muito grande, né? Assim, incomparável, né? Também ajuda eles a revelarem novos talentos, né? Porque essas pessoas migram para a França agora, ou são filhos de gente que migrou. E aí a França tem, tipo, o melhor dos mundos. Ela tem, tipo, jogadores de origem africana muito fortes, jogadores de origem árabe muito fortes, e fora os bons brancos jogadores da França também. Então, eu acho que o futebol ajuda a gente a enxergar que existe uma tensão racial na França muito, muito forte, assim, né? Acho que já desde a década de 90 que essa discussão vem forte, porque eu sempre falo, a seleção francesa atual, se você pegar, ela quase não tem brancos, de fato. E a seleção francesa que eliminou o Brasil na Copa de 1986 era só branco. Então, assim, o que aconteceu nesse período, sabe? Mas é isso também. Tipo assim, essas comunidades imigrantes estão cada vez mais tentando se integrar e num subúrbio ali de Paris você tem a maior celeira de crack do mundo, porque é muito moleque ali também que tá jogando bola, tá ali nos campinhos, praticando futebol. E a França fez um bom trabalho também de ir pescar esses caras lá, os clubes levarem para suas categorias de base e tal, né? Também, enfim, também tem toda uma questão social do futebol, afastar as pessoas desse mundo da criminalidade e tudo mais, né? Teve uma grande transformação na década de 80, né? Vários países mudaram as leis de imigração na década de 80, no sentido contrário do que se quer fazer hoje. O caso da Bélgica, por exemplo, que eu acho muito emblemático. Na década de 80 você tem mudanças, por exemplo, que permitem que pessoas que nasceram no Congo belga, quando o Congo belga ainda era posse da Bélgica, tivessem a cidadania belga, né? Então você tem essa mudança de lei. E com isso os filhos de quem era do Congo belga e já morava na Bélgica também ganham cidadania belga. E a gente ganha a grande geração belga. Isso, exatamente. Porque o que acontece? Você tem na década de 80 isso acontecendo. Aí os jogadores, eles começam a nascer, aí os filhos dos congoleses começam a nascer no final da década de 80, começo da década de 90. E aí que você vai ter essa geração. Atingem o ápice nessa época agora, né? Exatamente, que é a geração belga vindo exatamente dessa mudança de legislação. E a França, você tem exatamente essa injeção que o Aurélio falou, né? A transformação que começa a acontecer na década de 90, que você tem muitos jogadores, tanto que
tem ascendência da África Negra quanto que tem ascendência do Maghreb, né? Você tem esses jogadores chegando à seleção francesa a partir da metade da década de 90. E nesse momento da década de 90, inclusive, existem muitos protestos contra isso. A seleção da França, ela fracassa ali na tentativa de classificar para a Copa de 94, não se classifica para a Copa de 94. E os políticos, na época existia o principal nome da extrema-direita francesa era o Jean-Marie Le Pen, né, que é o pai da Marine Le Pen. E ele era muito mais radical do que a filha, inclusive. E ele chega a criticar, a falar, não, porque essa seleção não representa a França, né? Isso aí não é a França. A França é um país branco, católico, não é um país que tem pessoas... muçulmanos, negros, árabes, exatamente. Enfim. E aí depois, quando essa geração que já tem jogadores, né? Tanto que o principal jogador é o Zidane, que é filho de argelino. Você tem o Desailly, né? Que é um jogador negro já. Você tem o Djorkaeff, enfim. Vários jogadores já que são frutos da neocolonização francesa, né? E esses jogadores ganham a Copa do Mundo em 98 e até muda esse discurso, né? Várias pessoas pensam, mas se a gente reprimir a imigração, a gente não vai mais ter essa seleção de futebol, porque... Prioridades, né? Exatamente. Pelo amor de Deus, abre as portas para nos ganhar, traz as taças. E é engraçado porque tem um... A gente falou do Ozil agora há pouco, e o Ozil ele tem uma frase que eu gosto muito, assim, que é quando ele fala, quando eu ganho, eu sou alemão, e quando eu perco, eu sou imigrante, né? Exato. Que acaba virando até mesmo... já foi atribuído, acho que a várias pessoas. É mesmo? Inclusive. O Lukaku, né, na Bélgica. O Benzema tinha frase que falava... Eu já vi do Lukaku. Não sei se é verdade também, mas sempre acreditava. Pô, cair numa Clarice Lispector, é isso aqui? Não sei. Pode ser que ele tenha falado. Eu não sei quem foi o primeiro a falar. Eu não sei. Mas a lógica é comum a todos, né? O Benzema, aspas lá que acreditavam pra ele, quando eu jogo bem eu sou francês e quando eu jogo mal eu sou um argelino filho da puta. Tipo, mas é mais ou menos... Mas isso mostra, né? Tipo assim, é bem isso, né? Enquanto o cara serve pra ganhar medalha ou pra ganhar títulos ou pra fazer gols, etc., tá tudo bem. Senão ele já não é mais... acho que esse cara não é tão francês assim, esse cara não é tão alemão. Né? O Ozil, coitado, nesse sentido ele sofreu pra caramba na Alemanha, né? Tanto que ele talvez nem tenha, né? Não tenha chegado a ser tudo que ele poderia ser por causa disso, assim, né? E é muito... Porque isso é uma parada que a gente não tem nada perto disso. A gente não tem nenhum... Para agora pra pensar, que jogador brasileiro que a gente tem que é filho de, sei lá, a gente não tem jogador brasileiro que é argentino, por exemplo. Ou filho de argentino. Não, porque é tudo ligado com a neocolonização. Isso é muito... É uma realidade muito europeia, né? Coloniais. Esse lance da miscigenação, como eu falei, que foi sempre forte nessas seleções aqui da América do Sul, chegou na Europa muito recentemente, né? Então, tipo... É mais bizarro ainda. E aí, tipo assim, nivelou. Óbvio que não é isso, que assim, é só a questão racial que eles conseguiram alcançar a gente, não é isso. Mas tem muito questão de dinheiro, né? Enfim, investimento, tudo isso. Mas você vê que, por exemplo, a França não tem problema nenhum em revelar jogador. Se essa geração passar, eles têm outra e tal. Lógico, não pode cair no erro que a gente tava citando da Alemanha e da Espanha de querer jogar sempre do mesmo jeito. Mas assim, de ter talento, se você pegar os principais jogadores do mundo agora, você sempre vai ter franceses no meio, porque os caras estão num nível assim de... uma máquina de revelar jogador absurda, assim, as canteiras de Paris. Eles foram disputar essa Copa de 2022 sem vários titulares contundidos e chegaram na final e quase ganharam. Então é muito doido. E até mesmo esse investimento que tá tendo do próprio futebol interno deles, né? Sim. Acho que também é parte um pouco dessa... Sinto que é um pouco do desejo deles de tentar transformar o... E eles estão importando esses jogadores também, né? Tipo assim, você pega os grandes times da Europa, você sempre vai achar um jogador francês, assim, né? Sim. Em várias posições, muito louco. Nas seleções, inclusive, exportando, né? Quando você pensa em seleção. Porque você pega, por exemplo, a seleção de Marrocos, que fez história chegando na semifinal da Copa do Mundo. Você tem vários jogadores nascidos na França, na Bélgica, né? Na Espanha. Caramba. A gente falou de dinheiro. Quero falar aqui do... Talvez quem esteja mais movimentando dinheiro hoje no futebol, que é o Oriente Médio, né? Então a gente teve a Copa do Catar, recentemente aí, que tem até um documentário maravilhoso na Netflix pra assistir, que explica muito aí, que acho que é Esquema Sujo, né? Que é o Jogo Sujo, que é um desses dois aí. A gente teve aí a tentativa da própria Arábia Saudita de ser sede da Copa do Mundo, acabaram desistindo, mas dizem que já tá com uma... Encaminhado para 2034, né? Para 2034. A gente tem os times aí da Arábia Saudita também que estão alugando
trazendo jogador a rodo. Qual que é o interesse do Oriente Médio no futebol, mano? A gente chama isso muito de sports washing, né? Que é essa tentativa. Em primeiro lugar, é a questão do posicionamento político, né? Você tem que se posicionar como uma potência global. E são países muito ricos, países que têm aí os petrodólares, né, jorrando da terra. Países muito ricos e países que querem se colocar como potências no mundo. Eles querem se mostrar para o mundo. Assim, 20 anos atrás, quem conhecia o Catar? Quem sabia o que é Catar? E hoje, muito graças ao esporte, todo mundo já ouviu falar no Catar. Teve uma Copa do Mundo lá e eles sediam outros eventos, eles levam várias coisas para lá, tem Fórmula 1, tem... enfim... a Arábia Saudita, qual é a visão que as pessoas têm da Arábia Saudita? 20 anos atrás, você falava em Arábia Saudita, no que as pessoas iam pensar? Hoje não, também já a ideia é associar com essa modernidade, com a abundância, e o futebol ele entra exatamente nisso, você precisa vender a sua imagem para o mundo, né? Só que ao mesmo tempo a gente está falando de países que são ditaduras, a gente está falando de países que têm problemas de direitos humanos muito graves, né? No Catar a gente teve várias questões ali com a situação dos trabalhadores que trabalharam nas obras para a Copa do Mundo. Na Arábia Saudita a gente tem uma opressão às mulheres que é muito grande ainda, né? Agora acho que faz 3, 4 anos que finalmente foi permitido que as mulheres possam dirigir na Arábia Saudita, por exemplo. Até mesmo de mídia, né? A gente tem uma opressão muito forte de jornalismo, de liberdade de expressão. Sim, tem o caso do Jamal Khashoggi, que foi assassinado, o caso que chamou a atenção. O Mohammed bin Salman, né, que é o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, mas é ele que governa o país de fato, enfim, é ele que é o manda-chuva lá. Ele é um cara que trata tudo com mão de ferro. Ele chegou a prender vários membros da família real lá e dizem que teve várias torturas, várias coisas para todo mundo ir lá e jurar fidelidade a ele. É quase uma coisa Game of Thrones, assim, se você for pensar. Muito louco, muito louco. E a partir disso existe essa tentativa, que é a tentativa de se colocar no mundo como um país desejável de se visitar, como um país muito moderno, muito interessante. E para isso, nada melhor do que o futebol, né? Mais uma vez, a gente falou sobre como as ditaduras usaram o futebol. O futebol é o principal, claro, mas eles têm investimento em muitos esportes, né? Sim. Tem lá um plano de sediar não sei quantos campeonatos mundiais até 2030. Comprou o golfe, né? Comprou o golfe, tipo assim, basicamente o golfe mundial hoje pertence à Arábia Saudita, né? Eu sei que tem muito jiu-jitsu, né? No Oriente Médio. Os caras investem muito em jiu-jitsu. Tênis, tem muita coisa. Não é... Aí que tá, né? O investimento desses países do Oriente Médio não é financeiro. Eles não estão esperando... vai entrar dinheiro por causa disso. Tem um elemento menor disso, de falar, vamos diversificar a economia, não vamos depender só de petróleo ou de gás natural, porque, sei lá, todos os carros vão ser elétricos em não sei quantos anos. Mas tem também essa questão que o Carlos está falando, que é de limpar a imagem internacional. E, cara, esse negócio funciona. Funciona muito, porque, assim, eu me lembro muito bem de uma interação que eu tive recentemente no Twitter, onde a gente estava falando que o Messi, ele é considerado... Ele foi contratado, né, para ser embaixador do turismo na Arábia Saudita. Até por isso também achavam que o Messi ia fechar com o time da Arábia Saudita. E aí ele abandonou um treino do PSG para ir lá passear na Arábia Saudita, tirar umas fotos, fazer lá, enfim. E aí uma pessoa comentou assim, nossa, mas quem que vai querer viajar para a Arábia Saudita, um país retrógrado, não sei o que, blá, blá, blá. Aí eu respondi, olha, realmente é esquisito, porém as pessoas viajam para Dubai. Dubai é um super polo turístico. Aí a pessoa me respondeu assim, não, mas Dubai é mais aberto que a Arábia Saudita. Ou seja, pra mim é sinal de que propaganda funciona. Porque Dubai não é nem a pau. Não é mais aberto que a Arábia Saudita. É só uma questão de propaganda. Pra ver como a propaganda funciona? Na cabeça da pessoa já, não é assim também. A Arábia Saudita, ela quer se colocar exatamente nessa mesma... Ela quer ter um polo turístico ali também, né? Tudo isso. Turístico pra ela. Ela quer ser uma das grandes potências econômicas mundiais, né? Tem o projeto lá que é a Visão 2030, que... Vocês estão ligados que o maior prédio do mundo vai ser construído na Arábia Saudita, né? Sim. Eles estão até terminando de construir. Eles já têm corrida de Fórmula 1, a cidade de Jeddah, né? Vai ser a sede do Mundial de Clubes, né? Sim. Tudo eles estão levando para lá e eles querem passar essa mesma visão. Eles querem ser o centro mundial do esporte hoje, né? Como, por exemplo, a Suíça hoje... Ela é sede por ela ser um país neutro, né, não se envolver em guerras e tal, ela é sede de várias instituições de esporte, inclusive a FIFA, o Comitê Olímpico Internacional.
as principais, assim, do mundo estão tudo na Suíça. É um jeito que a Suíça tem de dialogar com a comunidade internacional. E aí a Arábia Saudita tá falando, por que a gente não pode ser também um centro ali? Por que não pode ter instituições esportivas grandes e fortes aqui na Arábia Saudita? É isso que eles estão tentando propor, né? Eu gostei que você falou, a Suíça é um centro, eu ia falar de lavagem de dinheiro. também, claramente. Não, eu fico impressionado com o Catar, cara. A quantidade de dinheiro que os caras despejam em futebol. E aí infinito. O do Manchester City, porque tem toda a treta da pegadinha que eles fizeram com o Manchester City, né? Que é o Sheik, que é o dono, né? E tem o patrocinador que patrocina o Manchester City, é uma empresa aérea do Catar. É de Abu Dhabi, né? Abu Dhabi, desculpa. Emirados Árabes. Que é Emirados Árabes, perdão, desculpa. Não, imagina. E a empresa aérea é uma estatal. Sim. Então, os caras jogam dinheiro sem parar. A Arábia infinito. Saudita, inclusive, ela basicamente estatizou os principais clubes do país agora, né? Caraca. Os clubes pertencem ao fundo de investimentos do governo saudita, que eles dizem, né? Que é o mesmo que comprou o Newcastle na Inglaterra. Que é o mesmo que comprou o Newcastle na Inglaterra, né? O mesmo fundo de investimento que comprou o Newcastle, que eles dizem que é um fundo de investimento, mas na verdade ele pertence ao governo saudita. Quem manda é o príncipe lá, o Mohammed bin Salman. E basicamente agora eles disseram, é engraçado, né? Que na notícia eles disseram que os clubes foram privatizados, né? Mas na verdade é exatamente o contrário. Os clubes foram estatizados para esse fundo de investimento, e agora eles são todos os principais clubes, os 5 principais clubes sauditas são posse do governo saudita, e aí o governo saudita tá lá despejando dinheiro para contratar todos esses jogadores, tá levando muito jogador para lá, né, tá sendo a maior, acho que infusão de talento que já houve no futebol do Oriente Médio, e inclusive a gente vê jogadores jovens indo para lá, né, a gente pensava que não era é mais um negócio de aposentadoria, tipo Cristiano Ronaldo, assim, né? É gente que ainda tá em ascensão na carreira, né? A Major League Soccer tem muito isso de levar jogadores em final de carreira já fazem anos, né? Agora o Oriente Médio não, eles querem levar, teve especulação do Bernardo Silva indo pra lá, né? Coisa muito... Acho que quem fez algo muito parecido foi a China, né? Mas a China também teve esse lado mais jogador em fim de carreira, né? Não chegou... Teve, sei lá, o Hulk, o Pato... Sim, mas isso aí nunca foi estrela. Nunca foram, né? Do futebol mundial. Mas o da China foi, tipo, realmente um negócio que, sabe, foi rápido, entrou em curto-circuito e acabou, né? Esse plano da Arábia Saudita e do Catar e de Abu Dhabi, etc., parece mais a longo prazo. Tanto que Abu Dhabi tá no Manchester City desde 2008. Pra chegar, né, a ser campeão da Champions League, despejou muito dinheiro, foram anos construindo o time e tal. Mas o que você falou é verdade, né? Assim, eles driblam as regras de fair play financeiro com dinheiro entrando... A mesma origem, mas entrando por 2 canos separados, né? É muito doido, porque esses caras também se infiltram, assim, nos órgãos de regulação do futebol europeu. E aí eles permitem, né? Assim, já era pro Manchester City ter tomado uma punição grande da UEFA há muito tempo, mas ele tem um lobby tão forte ali nos órgãos regulatórios que passa, né? Quem patrocina a UEFA? Pois é. Quem é patrocinador da Champions? E aí entra um pouco da hipocrisia que a gente vê um pouco dos europeus agora, que a Arábia Saudita fala assim, então chega de botar dinheiro só aí, a gente vai botar um pouco aqui também. E aí todo mundo entra em choque, fala, não, então vocês não respeitam direitos humanos, não sei o que. Mas, já começa a ter notícia de que a Premier League quer proibir venda de jogador pra não faz nem sentido. Você pra ver da Arábia Saudita, o Oriente Médio no geral, é difícil falar, né? O Oriente Médio que é muita gente, mas eles, cara, compraram futebol inglês. Sim. Todos os grandes times agora estão amarrados. São pouquíssimos times que não têm alguma... Ou por meio de você diretamente comprar um clube, ou você injetar dinheiro como patrocinador, ou você controlar algum órgão de regulatório, né? Então, assim, é um jogo de influência, assim, clara, e política mesmo, assim, porque no caso do Newcastle, que tiveram a compra adiada, né? A Arábia Saudita ficou com a compra on hold, assim, por um tempo... O príncipe saudita foi pressionar o primeiro-ministro do Reino Unido, falando, peraí, vocês não vão liberar por quê? Tipo, vocês não estão, sabe? A gente faz negócio em todas as outras áreas, por que a gente não pode fazer negócio em futebol? Os outros negócios, então, a gente pode cancelar alguns negócios aí, a gente pode... É isso. E, de fato, teve chantagem direta do Mohammed bin Salman ao primeiro-ministro inglês para que isso fosse desbloqueado com a Premier League, né? Me impressiona não ter chegado no Brasil.
Porque lavagem de dinheiro, investimento de dinheiro... Mas de certa forma chegou, né? Porque agora o Bahia pertence ao grupo do City, né? Mas não nesse nível de volume de investimento, claro. Mas assim, eles vão... Pelas pontas. Né? Não tem... O Campeonato Brasileiro não é um campeonato assistido na Malásia, né? Sem contar que eles precisam justificar de onde vem esse dinheiro, né? Eles precisam justificar isso também. E aí eles vão lá e falam, porque o Manchester City tem essa grande revenda, tem essa entrada financeira, porque na Malásia existem centenas de milhares de criancinhas que são fanáticas pelo Manchester City, então eles compram camisa. A gente vendeu 1 milhão de camisas na Malásia, 3 milhões na Indonésia, e é daí que vem o nosso dinheiro. Eu sinto também que tem um certo... E é uma teoria da conspiração minha, assim. Diga. Mas é quase um colonialismo ao contrário, às vezes. Em que sentido? Então, Pô, beleza, a gente foi... Vocês vieram aqui, destruíram tudo aí durante, sei lá, quantos séculos. Pô, agora que nós tem a grana, a gente vai pegar a sociedade de vocês pela... É quase uma influência, é uma volta de influência, assim. Você se tornar influente num país como... Pô, eu falo isso porque eu morei na Inglaterra em 2008 e dei uma voltinha pela Europa na época e dei uma volta aí alguns anos atrás, assim. Quantidade de anúncios que você vê de companhias aéreas do Oriente Médio, empresas, coisas que antes, em 10 anos, não eram tão expressivas assim, tipo, é um choque, assim. Então é quase um... Falo um colonialismo ao contrário, mas é tipo, não, vamos entrar nesses países de grande influência, nesses países que são grandes polos de visitantes, grandes polos culturais e vamos também ter essa dominação, né? Que é muito soft power, né? Total. Não tem como... E assim, o esporte é uma área onde a gente, toda nessa conversa pontua isso, assim, se você souber fazer o trabalho direitinho, vão te deixar em paz com outras coisas mais problemáticas, né? Então, é muito bom pro Qatar receber uma Copa do Mundo, botar lá uma veste no Messi na hora de erguer a taça e ter essa imagem imortalizada, assim, né? Isso aí vai ficar pra sempre, tá ligado? O Qatar ficou muito feliz com a Copa do Mundo, né, cara? Porque não só teve a Copa do Mundo, sediou a Copa do Mundo, teve lá o mundo inteiro vendo o Qatar por um mês, até mais de um mês, porque fica além disso, como na final da Copa do Mundo, teve ali um espetáculo absurdo, uma das melhores partidas de futebol da história. E os protagonistas, os dois protagonistas eram simplesmente 2 funcionários do Qatar. É foda, né? Porque é jogar no PSG do Qatar, né? Tem isso. A gente falou muito aqui de política, falamos de imigrante, falamos de questão de origem, xenofobia, a gente falou uma par de coisa envolvida no futebol. Mas tem uma coisa que a gente falou aqui que a gente não falou, que é sobre comunidade LGBTQIAP+, dentro do futebol. Por que a gente não vê jogadores gays dentro do futebol? A resposta mais óbvia é a homofobia, né? LGBTfobia, total, assim, é muito tabu ainda. Primeiro porque o esporte ainda é muito associado com o negócio de virilidade, né? De uma coisa assim, de tipo, você tem que ser macho pra jogar, tipo, futebol e não sei o que, blá, blá, blá. O que a gente sabe que é uma grande besteira, até porque com certeza existem muitos jogadores gays, bissexuais, enfim. Mas esses caras também não podem sair do armário, porque as torcidas ainda são muito conservadoras nesse sentido, né? Você tem agora algumas torcidas LGBTs aqui no Brasil, por exemplo, que começam a aparecer mais, né? Mas ainda assim, por exemplo, lá nos anos 70, quando o Grêmio teve a primeira torcida gay do Brasil, né? Coliguei, esses caras aí, tipo, eram ameaçados pra caramba, assim, apanhavam, sabe? A torcida... Ninguém queria que fosse ser associado... eu sou o time que tem uma torcida gay. Ninguém queria isso, né? E aí, assim... Infelizmente, não é uma coisa só do Brasil, né? Infelizmente é um fenômeno muito mundial, louco, né? Mundial. Mesmo em primeiro mundo, um país desenvolvido, você andar em Londres, é casal gay de mão dada na rua, em qualquer lugar, e é tranquilo. Agora que você começa a ter em Premier League, assim, em ligas grandes do mundo, um ou outro jogador saindo do armário, né? Um ou outro jogador. E campanhas, né? Você tem as campanhas, tipo na Premier League, dos caras jogarem com cadarço de arco-íris, faixa de capitão de arco-íris no braço. Mas ainda, tipo, é um processo muito lento porque eles são forçados a ficarem no armário, né? É tipo um negócio bem violento, assim, se você parar pra pensar. E é uma coisa que, infelizmente, rola muito no esporte, assim, até em outras modalidades, né, cara? Porque... Basquete, futebol americano é a mesma coisa. Existem, por exemplo, os Jogos Olímpicos gays, né? Os Jogos gays, né? O Gay Games, porque...
um cara dos Estados Unidos, infelizmente não vou lembrar do nome dele agora, mas a gente já fez um episódio sobre isso, decidiu que, tipo assim, cara, nós somos gays, nós também praticamos esportes, e se não abrem as portas pra gente na Olimpíada, a gente vai fazer nossa própria Olimpíada, tá ligado? É claro que não é o ideal, né? O ideal seria que esses caras estivessem integrados ali, pudessem comemorar com uma bandeira LGBT, qualquer coisa do tipo, né? E no futebol acho que é pior mesmo, porque o futebol acho que é mais machista ainda do que outros esportes, né? No futebol feminino você tem um pouco mais de liberdade, tem as atletas assumidamente em relações com outras mulheres, etc. Às vezes até outras atletas, porque se entendem melhor e tal. Mas no futebol também tem muito isso também, né? Sei lá, o cara tirou o pé de uma dividida, será que esse cara não é gay? Sabe, assim, eu sei que é idiota que eu tô falando. Ia vindo direto das arquibancadas, sim, né? Cantos homofóbicos. Apelidos, todo, né? Homofóbicos para outros times. Homofóbicos, jogadores que são associados com a homossexualidade, que com isso ficam marcados, são perseguidos a vida inteira. O Richarlison do São Paulo. Era o cara que jogava bem o Richarlison do São Paulo. O cara foi escorraçado, o cara de um elenco campeão. Sim. Foi campeão mundial pelo São Paulo, Richarlison? Mas foi do brasileiro, foi né? Brasileiro, dos três brasileiro. Sim. Do Muricy. Pô, você tem um cara que era um tipo puta time campeão e o cara saiu de São Paulo como se ele fosse bagre. O cara saiu do futebol. Isso é muito louco. O cara foi pra outra modalidade. E ele não pegou e falou assim, eu sou gay. Ele muito recentemente agora, depois de anos de aposentadoria, falou sou bissexual. Mas assim, por ele ter uma imagem que não era do machão clássico, ele já foi execrado, né? Então, isso é muito louco, cara. Que a sociedade é muito homofóbica, né? E como a sociedade é muito homofóbica, isso acaba se refletindo diretamente no futebol, porque o futebol ele sempre é um reflexo da sociedade. Enquanto existir a homofobia dentro da sociedade da forma que existe, ela vai existir dentro do futebol também. Não existe como você tentar tirar uma coisa do futebol se ela tá tão presente na sociedade. Os clubes brasileiros agora, assim, muito tardiamente, começam a fazer algumas campanhas contra a homofobia e tal, e mesmo assim de maneira tímida, meio escondida nas redes sociais e tal, né? Tem uma questão religiosa também, de alguns jogadores serem de religiões que não aceitam, que não, sabe, tipo, não... Já tivemos polêmicas que a gente noticiou lá no Copa Além da Copa de jogador, não quero vestir camisa com arco-íris e coisas do tipo. Aconteceu, né? Caldeirão fudido. A França né? fez uma ação no campeonato francês, né? Que tinha lá que era a rodada do orgulho LGBT e etc. E tinha uma camisa lá, tinha uma faixa que os jogadores tinham que usar, que era com as cores da bandeira do arco-íris. E teve jogadores que se recusaram a entrar em campo. Na Major League Baseball, né? A gente teve isso recentemente. A gente também colocou lá no Copa Além da Copa. O cara do Blue Jays, né? O cara do Blue Jays acabou sendo mandado embora, né? Ele foi... Até perdeu o emprego dele, porque também aconteceu a mesma coisa, né? Ele se recusou a entrar em campo lá no dia que ia ter a ação. Enfim, a homofobia é muito presente, né? Porque o cara acha... Não sei exatamente o que ele acha, que ele vai deixar de ser hétero porque ele usou uma faixa com a bandeira das cores do arco-íris. Eles sempre dizem que o motivo é a religião, né? Mas... Teve um jogador agora de primeira divisão... Assim, são muito poucos jogadores realmente assumidamente homossexuais ou LGBT, enfim... tem um da Austrália, mas que nem é do principal campeonato da Austrália, mas é profissional e tal. E aí teve um cara agora, acho que chama Yankto, o nome dele, não o sobrenome, da República Tcheca, tava jogando no futebol tcheco e tal. E aí ele falou, não, eu sou homossexual, estou me assumindo, quero sair do armário, etc. E agora ele acabou de ser contratado por um time da Itália, não vou lembrar qual. Não é um time muito grande não, mas não vou lembrar qual. E aí perguntaram pro ministro do esporte da Itália o que ele achava, e o cara falou assim, eu respeito todo mundo, mas não precisa fazer propaganda do que você é. Uma fala desse tipo, assim, entendeu? Uma fala dessa só contribui porque as pessoas continuem no armário. Tipo, ninguém vai querer ser estigmatizado como o cara que tá fazendo propaganda gay ou qualquer coisa do tipo, né? Isso é bizarro. Isso é muito bizarro. Eu quero só fazer uma pequena correção de uma coisa que eu falei e me veio estalo. Quando a gente tava falando de futebol nos Estados Unidos, que não pega, a gente falou muito do futebol masculino, né? Sim. Porque o futebol feminino nos Estados Unidos é fortíssimo. Então acho que é só se pegar um americano homem e jogar uma bola no chão, ele não consegue dar 2 passos na frente, mas as meninas estão voando. Só pra queria deixar isso, né, do futebol feminino. Bicho, aproveitar que eu citei agora o futebol feminino, cara, por que o futebol feminino parece que tá há tantos anos atrás ainda da estrutura do futebol masculino, assim, ao contrário do que a gente vê,
sei lá, outros esportes, vôlei, tênis, onde as ligas femininas e masculinas estão bem parelhas, assim, com o masculino. Parece que tá, não. Ele de fato tá. De fato tá. Infelizmente, assim, isso é uma constatação, tipo... Passou 50 anos proibido. E aí você entra no ponto que é a questão que atrasou. Tipo assim, o futebol feminino foi proibido de ser praticado no Brasil, na Inglaterra, em vários países do mundo, né? Aliás, fazendo jabá, a gente acabou de fazer um programa sobre as proibições do futebol feminino ao redor do planeta, assim. E aí, quando caiu a proibição, em alguns países nos anos 70, no Brasil no começo dos anos 80 e tal, não é que caiu e falaram assim, agora vamos formar um campeonato, vai ter o time do Corinthians, o time do Flamengo, o time do Grêmio. Não, foram tipo assim, muitos anos dessas mulheres tendo que se virar para formar um time, jogar fora da estrutura da CBF ou das federações de não sei quantos países aí que proibiram. Então, tipo assim, cai a proibição. É um pouco, eu costumo comparar um pouco com, por exemplo, quando o fim da escravidão aqui no Brasil. Você acaba com a escravidão, mas você não dá nenhuma condição pro negro, tipo assim, realmente se virar, sabe? Então, tipo assim, agora que começa a se estruturar, né? Então, as Copas do Mundo estão cada vez... As Copas do Mundo femininas, né? Estão cada vez mais crescendo em atenção, em premiação também. Copa do Mundo começando daqui 10 dias, né? Menos até, daqui 8 dias. E, assim, Copa do Mundo feminina vai ser uma Copa enorme, participantes, vai ter grandes jogos, mas vamos só parar e fazer uma recapitulação básica, assim. Seleção de Zâmbia, da Copa do Mundo feminina, acabou de vazar o escândalo de que o técnico da seleção... força as jogadoras a transarem com ele para continuar no time. Bizarro. Seleção do Haiti. Tá vendo? Bizarro. Classificada para a Copa do Mundo. Acabou de ser reinstalado o presidente da Federação Haitiana, que é acusado de abusar de mais de 14 meninas e que confiscava o passaporte ali das meninas quando elas chegavam para jogar nas categorias de base. E, enfim, acabou de ser reinstalado e a seleção vai ter a viagem e a hospedagem pagas pela FIFA, porque não tem como viajar para a Austrália, para Nova Zelândia. Seleção da África do Sul, a federação não quer pagar o dinheiro das jogadoras e por isso elas nem entraram em campo em um amistoso agora, preparatório para a Copa contra a Botsuana, e já que não ia ter as jogadoras para jogar, a federação foi lá e colocou jogadoras aleatórias para jogar, perderam de 5-0 para a Botsuana, porque não querem pagar as jogadoras o que deve a elas. Isso tudo só a gente pensar em seleções que estão na Copa do Mundo. A gente tem todos esses problemas estruturais gravíssimos com seleções que vão disputar a Copa do Mundo. Quando que a gente vê esse tipo de coisa parecida com o futebol masculino? E assim, exatamente... Não tem. Exatamente o que o Aurélio falou, assim, agora, né? De não houve incentivo às mulheres jogarem futebol. Eu penso assim, eu tenho 35 anos, né? Então, quando eu era criança, eu ia lá, eu nunca tive a mínima aptidão para jogar futebol, assim, a mínima. Tipo, perna de pau. Basicamente pior do que um estadunidense jogando futebol. Mas, cara, eu tinha 8, 9 anos de idade, assim, eu ia na escolinha. Eu tinha uma escolinha de futebol que eu ia lá e eu jogava na escolinha. Agora, tinha escolinha para as meninas, que se alguma quisesse jogar futebol, não lembro de ter escolinha, não tinha time feminino. Tinha interclasse, se eu jogava no interclasse, meu time perdia de 14-0 em média, assim. Mas tinha um time feminino, tinha interclasse feminino? Não tinha interclasse feminino. Que apoio, que desenvolvimento que você tem de futebol feminino? Nenhum, cara, nenhum. Isso no Brasil, o país do futebol, em teoria. Imagina outros países, né? Agora você começa a ter categoria de base nos times, né? Mas começando, assim... Você tem torneios de sub-17, sub-20, tem, sei lá, 4, 5 times. Caminhando muito lentamente, né? Então não tem como você querer que chegue no mesmo nível. É óbvio que existe um abismo enquanto esse vão não for preenchido, né? Enquanto não diminuir essa diferença de investimento, de preparação, você não ter categorias de base, você não dá a mesma oportunidade aos meninos. Você não punir severamente esses caras que estão lá para abusar de menina, tudo isso. Exatamente. Né? E é foda porque a gente para pensar o desenvolvimento do futebol feminino, eu gosto sempre de tirar, assim, porque parece que a gente tá só num campo ideológico, né? Porque o ideal seria que tivesse futebol feminino por causa de equidade. Beleza.
Mas se for falar economicamente, pô, seria do caralho você ter 2 campeonatos paralelos de futebol rolando. Claro. Você teria mais público pagante dentro de estádio, você teria mais venda de camiseta, teria mais venda de produto, você teria um produto futebol mais aquecido, mais do, pô, o cara que ganha dinheiro vendendo lanche de pernil, garrafinha de água, o cara teria 2 oportunidades na semana de vender, todas as lojas, pô, o Allianz Parque, Arena Corinthians, acho que não tem tanto essa cultura da galera ficar ao redor, nas ruas ao redor, mas no Allianz, a Turiaçu fica lotada, os restaurantes da Pompeia ficam cheios. Por quê? Porque o público do Allianz acaba movimentando muito a região. Quando a gente abre mão de ter um campeonato feminino forte, a gente não tá só abrindo mão ideologicamente, né? A gente tá abrindo mão economicamente dinheiro, Se você tá na indústria, você deveria apoiar, obviamente. Quando existe investimento, existe retorno. A gente vê isso na Inglaterra, por exemplo, que agora a gente vê jogos de Premier League ali batendo 70, 80 mil pessoas de público, né? Isso pode acontecer aqui também, mas os clubes precisam perceber isso. Não basta a gente falar isso e os clubes continuarem tratando o futebol. Às vezes a gente tem a impressão que alguns clubes tratam o futebol feminino como se fosse uma muleta mesmo. Agora a gente é obrigado a ter departamento de futebol feminino. A gente teve as quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino agora, e a gente viu que acho que dos 8 times, e todos os times grandes, né, eu acho que só 2 ou 3 mandaram os jogos nos seus próprios estádios, né? O Palmeiras jogou no Allianz Parque, eu acho que o Santos jogou na Vila, mas, pô, o São Paulo jogou em Santo André. Isso é bizarro, umas coisas que não fazem Você esconde, né? Você esconde, também afasta. Isso é um desrespeito. Quem faz um trabalho muito bem feminino, infelizmente, tenho que dar esse crédito, é o Corinthians. Acho que o Corinthians faz com um time feminino ali, pra mim, deveria ser o case de sucesso. Até porque é o que tem agora também, tá? Mas isso aí que você fala é um bagulho interessante mesmo, porque assim, de fato, o Corinthians masculino tá uma vergonha, então você consegue encontrar vitórias e empolgação pra, né, até, sei lá, trazer uma criança pra sua torcida por causa do futebol feminino, né? Por que não? Aí, ó, o Vasco. Aposta aí no feminino que vai que vocês Vasco, volta a ter alegria esse século aí. O Vasco, eu acho que dos times considerados grandes, assim, ainda é o que tá mais atrasado no feminino também. O Vasco tá atrasado, pô. Então, acaba sendo um reflexo também. Anota aí, ó, o Vasco é a próxima portuguesa, cara. Cara, você vai comprar uma confusão com a sua audiência aqui. A gente acabou de falar do Vasco combatendo o racismo e tudo. Não, assim, parabéns, o Vasco tem uma história linda. Sim, ninguém... Linda isso aí, ninguém... grandes títulos. Agora, a página no século tá feio. 21 do Vasco tá bem ruim. Caminha passos lá. A portuguesa também tem uma história linda de futebol. É só um beijo pra torcida do Vasco. União Pau Vasco. Aqui, ó. Pra terminar, eu vou botar vocês aqui numa enrascada, tá? E eu já peço desculpas, mas acho que é uma enrascada legal. É um tema que a gente já tratou aqui, acho que é um ponto legal. Quando o Renato Cariani estava aqui, eu estava comentando um pouco com ele um vídeo do Diego Palladini no Saúde da Rotina, que foi um vídeo que viralizou bastante, que era tentando explicar por que seu professor de educação física é de direita. E ele falava bastante sobre como tinha uma predominância, etc., valores e tudo mais. E quando eu estava pensando um pouquinho mais nesse assunto, conversei até um pouco disso com o Cariani, eu comecei a me ligar como tem uma presença muito forte, ou pelo menos pra gente, a gente repara parece que muitos atletas ou jogadores de futebol têm essa coisa muito forte com a direita. E a gente viu muito isso nas últimas eleições, o quanto as manifestações que a gente teve foram muito expressivas a candidatos de direita. Por que vocês acham que o futebol é tão forte assim com esse espectro político? É uma falta de vontade da esquerda de conversar com esse público? Ou talvez algum outro fator que seja explicado? Cara, esse é um assunto que eu queria pesquisar, inclusive. Eu gostaria muito de ir mais a fundo e ter uma resposta que fosse satisfatória, assim, né? Mas tudo que eu possa falar sobre isso não passa de achismo, porque não existe uma pesquisa mais forte sobre isso. O que eu posso dizer é que eu acho que existe uma influência religiosa, porque muitos jogadores têm essa coisa de serem evangélicos, e a gente sabe que teve a questão da classe evangélica pressionando muito recentemente, essa coisa de, porque a moral, os bons costumes, e enfim, a gente sabe que tem muito jogador que tem esse discurso evangélico. Em segundo lugar, porque eu acho que a gente está inserido em um contexto que é um contexto de uma cultura machista, homofóbica, que é uma cultura que é diretamente ligada ao futebol.
E quando a gente vê essa reprodução de discurso, que é um discurso que acaba levando para a direita, normalmente ele é ligado muito a essa coisa desse machismo e dessa homofobia. A gente vê o Neymar, por exemplo, que estava falando aí que, enfim, ele abertamente apoiou o Bolsonaro nas eleições e tudo. Mas a gente vê quase sempre ele ligado a esse tipo de discurso, né? Um discurso mais machista e essa coisa, parece que o homem, esse papel do homem que tem que ter 10 amantes e... eu acho que vem muito daí. Claro que tem a questão da falta de consciência de classe, mas... eu não sei explicar, cara. Eu não sei dar uma explicação mais profunda pra você sobre o porquê disso exatamente. Porque eu penso de representação, mais à esquerda, assim, política dentro do futebol. A única coisa que talvez venha muito forte na minha cabeça é a democracia corintiana e o Sócrates, que foi um cara que por muito tempo... O Sócrates, os filhos dele chama Fidel, se não me engano. Ele é fortíssimo com isso. Eu acho que ele fez vários projetos em Cuba e tudo mais. Ele era um cara muito forte, mas eu não consigo lembrar de outros grandes jogadores... Não, fora do Brasil a gente tem bastante até, mas no Brasil... É muito... E agora, por exemplo, o Marcos Goleiro. Cara, bolsonarista roxo, assim. Total, você vai ver. total. E o Felipe Melo, mas torcer pro Felipe Melo no Palmeiras era uma tragédia. Marcos e o Felipe Melo são dois jogadores que têm... são claramente sempre foram conhecidos como jogadores evangélicos, né? Então essa é uma teoria aí que... no futebol brasileiro tem essa predominância mesmo, sim. Mas é engraçado, por exemplo, se você pegar no esporte dos Estados Unidos, talvez por a questão racial lá ser uma coisa bem forte, assim, até pelas leis de segregação que existiram e tal, eles caem um pouco mais para a esquerda, os atletas dos Estados Unidos, né? Agora, claro, não estou falando de uma esquerda socialista nem nada do tipo, mas assim, de apoiar políticas progressistas, né? De esse tipo de coisa. Mas se você é o Copernic, né? Exato, exatamente. A gente falou agora há pouco também na França, né? Que teve o caso do assassinato do jovem de origem argelina lá, e os jogadores se manifestaram nas redes sociais, né? Falando sobre isso. E no Brasil, acho que se acontecesse uma coisa assim, era capaz de parecer que tem que matar mesmo, bandido bom e bandido morto. Mas aqui é isso. Aqui é bizarro, né? Você não vê nenhuma manifestação... Ao mesmo tempo é uma coisa que parece que ela é uma coisa muito centrada no Brasil. Então é um fator muito próprio do Brasil, né? Agora mesmo a gente teve a Marcha da Memória no Uruguai, né? Que é uma coisa... De memória à ditadura militar, que é um dia que eles sempre se manifestam lembrando das vítimas da ditadura militar uruguaia, e a gente viu muitos jogadores uruguaios se manifestando sobre isso, né? O próprio Piquerez do Palmeiras postou nas redes sociais, né? Ditadura nunca mais, memória e etc. Então, e ao mesmo tempo a gente não consegue ver isso no Brasil. Mas o Uruguai é um bom exemplo, assim, de alguma coisa, para não falar também que a gente não... Eu, pelo menos, como uma pessoa progressista, não faço um tipo de autocrítica, assim. O Uruguai acho um bom exemplo pelo seguinte. Quando o Uruguai... Eu estava falando lá no começo da nossa conversa que os países aqui formaram sua identidade nacional, né, Argentina, Uruguai, Brasil, em torno do futebol. Com o futebol um dos principais elementos, assim. Lá, quando o Uruguai começou a ganhar títulos, né? Ganhou as Olimpíadas de 24, depois de 28, depois ganhou a Copa do Mundo de 30 e tal. A esquerda no Uruguai... tratava o futebol como uma idiotice, como uma coisa que alienava justamente, usava esse exemplo que eu falei, né, de você tá se preocupando com futebol, você não vai se preocupar com greve e tal, não sei o quê. Então, eles se alienaram desse processo, a esquerda lá no Uruguai. A direita ganhou todas as eleições possíveis, fez ditadura, tudo mais. Quando colocaram alguém ligado ao futebol mais de esquerda para concorrer à presidência no Uruguai, que foi o Tabaré Vázquez, que era um cara que era cartola de um time pequeno e conseguiu fazer esse time ser campeão uruguai, etc. O cara ganhou a eleição, virou o primeiro presidente de esquerda do Uruguai. Acho que em 2004, se eu não me engano. Então, assim, eu acho que também falta, fazendo essa autocrítica, diálogo com o pessoal da boleiragem, assim. Eu acho que falta. Eu tenho uma percepção, até citei aqui no podcast o caso daquele filme do O Ano que Meus Pais Saíram de Férias. Eu sinto talvez tenha um pouco desse sentimento da esquerda, de ter visto a seleção ter sido usada como símbolo da ditadura. Sim. Toda essa... A própria camisa da seleção brasileira virou, tipo assim, uma Esse coisa é o ponto que eu ia chegar. eu tenho asco disso e não sei o que e tal. E acho que a própria esquerda acaba abrindo mão de um diálogo com uma parte que, cara, eu não me considero de extrema direita, não sei se me considero de esquerda também, então me sinto num espectro mais neutro, mas pra caralho de futebol.
Gosto pra caralho de futebol. Eu tenho amigos de esquerda, que são esquerdas mesmo, declarados, também amam futebol. E eu sinto que a esquerda às vezes abre mão de ter essa conversa, assim. Pois é. O Lula até tentou ter um diálogo ali, mas acho que foi muito mais cuidar do time dele do que um diálogo. Mas é um cara Bolsonaro popular no Brasil, é. ganhou 3 eleições, né? E ele sabia falar a língua das pessoas, isso é um fato, assim, né? O Lula é um cara que ele sempre se envolveu com o futebol também, sim, não sim, como sim. o Bolsonaro, né? O Bolsonaro ele teve essa tentativa de sequestrar o futebol completamente. Usar cada todas as camisas de time. Cada semana torcia pra um time diferente. sim. Falar, sou Flamengo, sou Palmeiras, vai tomar no cu. Só não foi São Paulo, né? A gente sabe por quê, né? É bizarro. Mas o próprio Copa Além da Copa, assim, modestamente falando, parte de uma tentativa nossa de trazer esse tipo de diálogo também pro futebol e pro esporte. Sim. Tipo, acho que é uma coisa ausente e muito legal que a gente tenha encontrado um público aí que ressoou com isso, assim, sabe? Que achou que valia a pena ter essa conversa e tal. Óbvio que sempre aparece gente lá criticando e achando que a gente só faz porcaria, claro, mas enfim, acontece. E a gente fica feliz quando a gente percebe que a gente tem um alcance até que a gente nem imaginava, né? Por exemplo, essa semana que a gente foi seguido por jogador da seleção brasileira. Pô, você acredita, cara? Quem? O Fred da seleção seguiu a gente no Instagram. Fred? Pô, o cara é jogador do Manchester United. Não, cara, porra, foda. Não, tem outros jogadores que a gente já sabe que seguem a gente, né? Tipo o Nino do Fluminense e tal. Mas... Igor Julião, né? Que é um jogador mais de esquerda atual, assim, que tá jogando em Portugal agora. É bom que pelo menos o nosso material, que é um material que é sempre estranho a gente falar que causas sociais são de esquerda, né? Porque causas sociais deveriam ser universais, mas a direita, ela assumiu essa visão que ela despreza causas sociais, e, enfim. Então, basicamente, a gente vive no contexto que causas sociais são um material de esquerda. Mas que a gente divulga causas sociais ligadas ao futebol e que isso chega nesses jogadores, né? Então, isso talvez seja uma semente desse diálogo, de certa forma, né? Pessoas que... O próprio Vini Júnior, né, por exemplo, de se posicionar. Tipo, não é que ele tem escolha, né? Mas assim, ele tá lá sendo chamado de macaco, os caras estão xingando, fazendo todas as ofensas racistas. E ele fala, vou bater de frente. Aí que tá, né? Por isso que eu acho que falta o diálogo. Falar, cara, você tá tomando uma posição. Isso não é uma coisa política. Você falar, e aí, galera? Dane-se vocês, eu sou negro, vou jogar, vocês são racistas, vocês se lixam, vocês têm que ser punidos. Isso é tomar uma posição, tá ligado? E acho que falta também um pouco de olhar de carinho pra isso, assim, tipo, de falar, olha, dá pra discutir uma pauta importantíssima como racismo por meio do futebol, tá ligado? Você falando de jogador que segue vocês e comentam, quero falar que o auge da minha carreira foi que uma vez o Ronaldinho Gaúcho comentou um meme do manual com ring loser. Muito bom. Isso é uma vitória. Post que foi printado e ficou num mural na redação do manual por muitos anos. Assim, ó, ponto auge da minha carreira. Carlos, muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. Aurélio, um prazer enorme. Prazer cara, parabéns pelo trabalho de vocês. Quero falar que é uma fonte de estudo gigante. Tem dias que eu me intero sobre temas que eu nem me interessava por causa de vocês. E quero pedir para vocês convidarem o público aí para conhecer mais o trabalho de vocês. Bom, vamos lá. Copa Além da Copa é um podcast também, né? Não temos um estúdio maravilhoso igual esse que a gente tá gravando aqui, mas a gente tenta se virar com o que tem. A gente tá em todas as plataformas aí, ou pelo menos nas principais. Se não achar, pode dar um toque aí na gente, que a gente vai tentar entrar em alguma plataforma que a gente não esteja ainda. Estamos nas redes sociais, né? Produzimos muito conteúdo pra rede social também. No Instagram, no Twitter, @Copa Além da Copa, tudo junto. Tem 2 A seguidos, né? Copa Além da Copa. E, enfim, em breve novidades também. Então, estudando alternativas aí, né? Novidades aí em breve. Para, enfim, produzir conteúdos em vídeo, enfim. Então, vamos ver isso aí ainda. E muito obrigado a você que ficou até aqui. Um grande beijo e é nóis. Valeu.